O vídeo de hoje tem muita fofoca sobre traição entre melhores amigas, traição entre pai e filha, briga entre velhos inimigos e confusão com atuais aliados, treta de irmãos, proposta de casamento entre irmãos, casamento de primo, casamento até em graus mais diretos que esse dentro da família, traição entre filha e madrasta, que eram as amigas que eu falei lá no começo da frase. Mas quem somos nós pra julgar, não é mesmo? Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vim aqui fofocar. Eu vim falar sobre rinha de rico pra disputar terreno depois que o avô morre, sabe? Só que no caso, o avô é muito rico, é tipo o rei de Westeros. E o terreno é quase Westeros toda. Chegou a hora de resumir as fofocas reais que aconteceram na primeira temporada de House of the Dragon. Eu vou passar por todas as tramas, todas as relações que rolaram na primeira temporada. Esse é pra ser um vídeo bem pra repassar tudo o que rolou. Então, obviamente, gente, vai ter spoilers aqui de todos os episódios da primeira temporada. Fica o aviso. Como você já deve saber, a segunda temporada da série estreia no dia 16 de junho, depois de quase 2 anos de espera, depois da primeira ter terminado faz esse tempão. E sim, vai ter cobertura aqui no canal, vai ter muita coisa, então já se inscreve pra não perder nada durante a segunda temporada. Aí também manda esse vídeo pra aquela pessoa que você quer que veja a segunda temporada junto com você, mas que talvez ela não se lembre de tudo que aconteceu, talvez ela nem tenha visto a primeira temporada ainda. Esse vídeo aqui, gente, ele é pra essa pessoa também. Se essa pessoa assistir esse vídeo, ela vai entender tudo o que rolou, porque eu vou esmiuçar todas essas fofocas que rolaram ali entre Porto Real, Pedra do Dragão, Deriva Mark e muito mais. E sim, a minha inspiração pra esse formato aqui veio dos vídeos da Garota Cronicamente Online e do Mike's Mike. Eu tinha visto essa garota explicando treta de youtuber e eu pensei que ia ser muito mais fácil de explicar House of the Dragon com a carinha dos personagens aqui na parede. Os vídeos desses outros canais estão linkados aqui na descrição, então vão lá conhecer. E agora, bora pra um recap edificante dessas fofocas todas de Westeros. Pra você não ficar mais perdido que Targaryen sem dragão, House of the Dragon se passa 172 anos antes do nascimento da Daenerys, a de Game of Thrones, sabe? Então é a família dela, a casa Targaryen, mas assim, são os tataravós dela, são antepassados da galera que a gente viu em Game of Thrones. A treta começa porque esse rei aqui, o Jaehaerys Targaryen, ele teve muito filho, ele teve uns 13 filhos, mas não sobrou um filhozinho homem sequer pra continuar a linha de sucessão, pra ser herdeiro dele. Aí, pra não rolar uma briga de família, como se fosse possível, né? A gente vai ver nesse vídeo como se fosse possível fazer com que os Targaryen não briguem entre si, né? Mas enfim, o Jaehaerys, ele decidiu fazer tipo uma eleição de herdeiro. Foi o que ficou conhecido como o Grande Conselho de 101. Todas as famílias nobres mais importantes de Westeros foram lá pra Harrenhal pra decidir entre 2 netos do velho rei. A Rhaenys, a neta mais velha, e o Viserys, o neto homem mais velho, né? Eles dois eram primos entre si. Aí vocês podem ver o vídeo do Esquenta House of the Dragon, que eu e a Carol a gente fala sobre isso, a gente explica isso com mais detalhes, porque esse vídeo aqui é pra fofoca. Mas isso deles dois serem primos e não irmãos é uma coisa que acrescenta uma camada mais interessante na árvore genealógica. A Rhaenys, além de ser mais velha, ela era filha do primeiro filho lá do Jaehaerys, e o Viserys era filho de um segundo filho. Então, se fosse pela ordem normal ali de sucessão de Westeros, e se a Rhaenys tivesse nascido homem, provavelmente nem teria dúvida de que ela era a herdeira. Mas como a Rhaenys não nasceu homem, o Grande Conselho de 101 decidiu que o Viserys queria ser o próximo rei que ia sentar no Trono de Ferro. Ou seja, a Rhaenys fica lá a ver navios. No caso, ó, o Jaehaerys está aqui com a coroa, em breve não será mais dele. Porque uma coisa que já vale dizer de House of the Dragon é que essa série ama um time skipzinho, entendeu? Volta e meia os episódios eles pulam um tempo na história, meses ou até anos, pra que tudo ande mais rápido, que a gente veja que realmente essa treta familiar se estende ali por muito tempo. Então, depois de mostrar o Grande Conselho de 101, a gente salta no tempo e vê que o Viserys já se tornou rei. Que pode parecer pra vocês que eu não alcanço, mas na verdade eu alcanço sim. Querem ver? Eu já vou botar. Olha a magia do cinema aí, o Viserys tá até com uma coroa em cima da coroa dele, que já tava na foto, mas enfim. Depois de mostrar esse grande conselho, a série salta no tempo e a gente vê que o Viserys já se tornou rei, mas ele tá correndo meio que o mesmo risco que o Jaehaerys corria na época dele. O Viserys, que só tinha sido escolhido como herdeiro por ser homem, não teve nenhum filho homem, olha que coisa. Ele é casado com a Aemma Arryn. Por enquanto, eles dois só têm uma filha adolescente, que é a Rhaenyra Targaryen, que é uma das protagonistas da nossa história. E assim, o Viserys também tem um irmão, que é o Daemon, mas a gente vai falar dele daqui a pouco, porque é toda uma outra treta. Mas pode ser que venha aí o tal do filho homem, finalmente, já que a rainha Aemma tá barrigudíssima, tá prestes a ter o filho já, tá nos últimos dias de gravidez, e tá todo mundo torcendo muito pra que nasça um menino, porque já resolveria todas essas questões. Enquanto esse herdeiro não vem, a princesa Rhaenyra, ela participa
participa das reuniões do Pequeno Conselho do pai dela, o Rei Viserys. Lá no Pequeno Conselho, os caras eles decidem sobre torneio, guerra, segurança da cidade e muitas outras coisas. E a Rhaenyra, ela tem um papel muito importante nesse Pequeno Conselho. Gente, ela é a mais importante. Ela é a copeira. Ela é a que serve vinho pros caras enquanto eles tomam as decisões importantes. Um desses caras do Pequeno Conselho é o Corlys Velaryon, que é mestre dos navios do Rei Viserys. Ele é chamado de Serpente Marinha e é um baita navegador que já conheceu o mundo todo e tal. A família dele, a casa Velaryon, é muito rica, tá? E eles têm uma frota marítima imensa, além de ser uma família que tem origens valerianas, assim como os Targaryen. Então, se você for olhar a árvore genealógica, tem um monte de casamento entre membros dessas duas famílias, tá? Os Targaryen e os Velaryon. Guardem isso porque vai ser muito importante. E falando em casamentos Targaryen e Velaryon, quem é a esposa do Corlys? É a Rhaenys, a prima do rei. Lembra a Rhaenys que foi descartada na votação de herdeiro e tal? Pois é, ela ficou conhecida como a rainha que nunca foi. E o Corlys, ele nunca engoliu muito essa história da esposa dele não ter se tornado rainha, tá? Mas isso, gente, é só porque ele é muito solidário com as mulheres, sabe? O Corlys, ele só quer justiça, ele só quer que o direito de herança da esposa dele seja realizado. Não tem, assim, nenhuma relação com o fato de que, por eles serem casados, se ela é a rainha que nunca foi, então ele é um rei consorte que nunca foi, né? Não tem nada a ver, é só porque ele é muito a favor dos direitos das mulheres. Mas bom, o importante é que o primo Corlys, ele quer mais poder do que ele já tem, e 2, ele tá em conflito com uma galera das Cidades Livres de Essos, que é esse outro continente aqui pro leste de Westeros, tá? Westeros e Essos. Então elas, Cidades Livres, estão por aqui, tá? Eu mencionei isso porque essas tretas ainda vão dar o que falar nessa temporada, mas eu entro em mais detalhes daqui a pouco. Voltando aqui pro Viserys. Quem é bom de fofoca percebe que o Viserys é meio obcecado com essa ideia de ter um filho homem, né? Pra não ter que passar pelo que o avô dele passou, sabe como é? Só que, teoricamente, o Viserys já tem um herdeiro, que é o irmão mais novo dele, o Daemon Targaryen. Então pra que essa preocupação toda, gente? Primeiro, que é bom você ter mais de um herdeiro, porque vai que dá ruim, né? Assim, o Jaehaerys, ele tinha vários, ele teve muitos filhos homens, mas não sobrou praticamente nenhum quando ele tava velho. Então não adiantou de nada, né? E segundo, que é o Daemon, né? Sim, finalmente bora falar do Daemon Targaryen, que o autor dos livros, o George R. R. Martin, ele chama muito de The Rogue Prince, que traduzindo fica assim, muda um pouco de significado, mas pode ser algo como o príncipe renegado, o príncipe canalha, o príncipe rebelde. De qualquer forma, é um cara que não se encaixa nas regras, né? Só por esse título dá pra entender que o Viserys e os membros do Pequeno Conselho dele têm um pouco de receio de deixar o Trono de Ferro cair nas mãos do Daemon. Ele é bem mais difícil de lidar do que o Viserys. Ele é mais desbocado, mais imprevisível, enquanto o Viserys ele gosta mais de agradar os outros, ele não gosta de causar atrito, sabe? Vocês vão ver nessa temporada que o Viserys toda hora ele vai ficar evitando o conflito, sabe? Vai ficar evitando causar esse atrito. E o Daemon, ele é o atrito, basicamente. Qualquer trabalho que dão pra ele dá ruim, ele frequenta todas as boates. Não se dorme na Europa! E tem um comportamento que não é, assim, muito digno de um príncipe. Aliás, ele é um homem casado, tá? Mas ele é uma mulher casada! E daí? Mas ele odeia tanto a esposa dele, que é essa aqui, a Rhea Royce, e ele fala tanto disso que ele tá prontíssimo pra fazer comédia stand-up no Brasil. Aí sabe o que eu não entendo da minha esposa, meu? Minha sogra. Enquanto isso, o Daemon ele prefere a companhia da Mysaria, que é uma prostituta que veio de Essos, lembra Essos? Ela veio daqui. E ela virou amante e confidente do Daemon. E também rola uma tensão sexual muito forte do Daemon com a Rhaenyra. Sim, que é a sobrinha dele. E sim, é complicado. Mas, gente, é casa Targaryen. Todo amor, assim, é em família. A gente vai ver muitos casos assim nessa temporada. Mas, enfim, finalmente tinham achado um trabalho que podia funcionar pro Daemon, depois de muito tentarem, tá? Ele se tornou o comandante da Patrulha da Cidade, que é basicamente a polícia ali de Porto Real, a cidade em que fica o palácio e que se passa boa parte de House of the Dragon. E o Daemon parece que deu certo nisso. Ele foi lá e conseguiu uns equipamentos melhores pra esses caras. Antes, essa guarda era todo mundo meio maltrapilho, sabe? Mas agora, eles estão usando esse uniforme que é todo bonito, todo meio dourado e tal. E foi o Daemon que implantou esses uniformes e essa moda pegou. Tanto que até em Game of Thrones, que se passa aí quase 2 séculos depois, esses soldados ainda são chamados de mantos dourados. Ou seja, o uniforme permaneceu, continuou na moda. Eles amam o Daemon por ter melhorado as condições da tropa
tropa, então são muito fiéis a ele, e isso vai ser importante. Mas por enquanto, o que o Daemon faz com toda essa autoridade que ele tem? Ele vai lá e ele ordena um verdadeiro massacre em Porto Real. Ele pega os soldados dele ali da patrulha da cidade e eles saem aplicando umas punições horríveis em qualquer pessoa que os soldados ouvem que cometeu um crime. Assim, eles nem sabem se foi verdade, mas foi acusado, eles já vão punir imediatamente. E aí, assim, cenas horríveis que desmonetizariam esse vídeo no YouTube, então a gente não vai mostrar nada. Mas no que dá isso, né? No dia seguinte a esse banho de sangue aí causado pelo Daemon, o pequeno conselho tá reunido e aí os boca de sacola estão lá o quê? Contando tudo pro rei Viserys, falando do Daemon. Principalmente esse cara aqui, ó, o Otto Hightower, que ele é mão do rei. Basicamente, a segunda pessoa mais importante do governo todo. Ele é o principal conselheiro do rei. O Otto e o Daemon, eles não se bicam nem um pouco, tá? Se tem alguém que não quer que o Daemon herde o Trono de Ferro, esse alguém se chama Otto Hightower. E dentro desse panorama, ainda faltou eu falar que a filha do Otto, a Alicent Hightower, ela é a melhor amiga da princesa Rhaenyra. Quase apontei pro Daemon aqui. Elas sempre estão super juntas e dá pra ver até que a Alicent, ela é bem mais certinha que a Rhaenyra no dia a dia, sabe? A Alicent faz o que o pai dela manda, gosta muito de rezar, e ela fica meio, ai, nossa, como assim? Quando ela ouve qualquer coisa relacionada a quebrar regras e tal. Enquanto isso, a Rhaenyra, ela é bem mais despojada, tá? Por exemplo, ela vai voar no dragão dela, né, a Syrax, quando ela bem entende. Não importa que a mãe dela falou que não era pra ela ir, ela vai. E eu tô falando isso porque a gente vai ver ao longo da temporada a Rhaenyra desrespeitar as regras várias e várias vezes. Ela e a Alicent são bem diferentes, mas se dão super bem, por enquanto. Mudando de assunto um pouco, olha só que curioso isso. A Rhaenyra Targaryen monta dragão. O Daemon Targaryen monta dragão. Ele também tem o dragão dele, que é o Caraxes. Então o Viserys, que é irmão mais velho do Daemon, pai da Rhaenyra, patriarca da casa Targaryen, que é a tal da Casa do Dragão do título da série, ele também monta dragão, né? E não, ele não monta. Até a Rhaenys, a prima dele, que não virou rainha, ela monta o dragão Meleys. Mas o Viserys não curte os dragões tanto assim. Quando ele era jovem, ele montou o maior de todos os dragões, que era o Balerion, o Terror Negro. Que por aqui tem o nome de meme de Valério, então comenta aí embaixo, Valério, que eu sei que você chegou até essa parte. E assim, eu poderia ficar horas falando só do Balerion aqui, mas basta dizer que ele era um dragão muito grande, muito imenso, que ele era muito velho, ele já era vivo quando os Targaryens saíram lá do Império Valeriano, alguns séculos antes. E o Viserys, gente, ele é fissurado pela história do Império Valeriano. Ele tem dioramas e tudo. Sabe aqueles caras que pensam o tempo todo no Império Romano? O Viserys é assim, só que com o Império Valeriano. E Valíria era o lugar de origem da casa Targaryen, só que teve um cataclisma lá e o lugar todo explodiu. E uma das coisas mais importantes desse império, que eram os dragões e as pessoas que montavam os dragões, tudo isso foi basicamente extinto do mundo conhecido, que é onde se passa toda essa história. Só sobraram basicamente os Targaryen. O Balerion era o único ser vivo que tinha presenciado toda essa glória desse império, todo o auge de Valíria, e que continuou voando por aí centenas de anos depois. Mas quando o Viserys montou o Balerion, ele já não era mais aquele dragão imponente que conquistou Westeros. Ele já estava bem velho, bem cansado, e morreu logo em seguida, sabe? O Viserys montou e pouquinho depois o Balerion já morreu. Tanto que a gente vê o crânio do Balerion ali no primeiro episódio da série. O Viserys montou o Balerion mesmo por pouquíssimo tempo e depois nunca mais tentou montar nenhum outro dragão. É assim, quase como se essa história de decadência do Império Valeriano e do Balerion tivesse alguma coisa a ver com a história do Viserys e da família Targaryen e a Casa do Dragão, né? Quem sabe? E falando em decadência do Viserys, esse rei aqui, gente, ele tá meio podre de saúde, viu? Ele tem os ferimentos que nunca cicatrizam, ele se corta nas próprias lâminas do trono, sabe? O trono de ferro é cheio de espadas e tal, ele fica se cortando lá e não cicatriza. E vocês lembram que a Aemma tá grávida, né? Só que aí o Viserys tá tão obcecado em ser pai de menino que ele promove um torneio em nome do herdeiro que ainda nem nasceu e que ele nem sabe ainda se é menino mesmo, né? Nessa época não tinha chá de revelação, essas coisas, você ia saber na hora que fosse o parto mesmo. E gente, talvez vocês não se lembrem, ou você que não viu a série e tá conhecendo agora por esse vídeo, você não saiba disso. Mas em Westeros, os torneios, eles são grandes antros de fofoca, tá todo mundo reunido ali. Nossa, tem coisa que às vezes pode começar guerra, porque um cara foi lá e cortejou a mulher do outro de um jeito diferente. Vídeo que acontece em Game of Thrones, mas não é o tema desse vídeo. Só se tem mesmo pra vocês saberem como nos torneios os fifi realmente ficam de sentinela ali, tá? A Alicent mesmo, né, toda certinha, religiosa, mas tava lá vendo o torneio falando, ah, olha lá, fulana tá escondendo gravidez. Fofoqueira! Esse tipo de coisa. É o momento pra ver todas as fofocas, porque vem uma galera lá. E as regras até encorajam esse tipo de falação, né? Por exemplo, tem esse costume do cavaleiro que ele vence e ele pode pedir uma prenda pra alguma das mulheres
mulheres nobres que estão assistindo, é meio que pra dizer que ela tá torcendo por ele, sabe? Isso já é meio que um flerte, né? E nesse momento, inclusive, o Daemon, ele pede uma prenda pra Alicent, meio que assim, Alicent, diz aí que você tá torcendo por mim, só pra encher o saco do Otto, porque ele é pai dela, eles têm essa rixa, né? E essa cantada disfarçada nem foi a pior parte, o pior é que o Daemon faz isso depois de quase ter matado o irmão da Alicent, que é o outro filho do Otto, um moço chamado Sir Gwaine Hightower. Foi um lance bem desleal do Daemon, que derrubou ali o Sir Gwaine, foi um acidente bem feio. Foi um golpe tão poderoso que ele foi capaz de apagar o Sir Gwaine Hightower da memória de todos os personagens e dos roteiristas da série, porque ninguém lembra que ele existe depois. Sério, esse golpe deve ter machucado muito mesmo, porque mudou até a cara dele. Talvez o tombo tenha feito ele passar por uma harmonização facial, sei lá. Não, né? Ok. Na verdade, eles aproveitaram que esse personagem quase não apareceu durante a primeira temporada, né? Ele apareceu só lá no primeiro episódio. E aí eles escalaram um novo ator agora que deve aparecer mais na segunda temporada, ele tá nos trailers e tudo mais. Mas realmente é muito engraçado que ele só aparece e some e é isso. Só que deixa eu voltar para as duas coisas mais importantes que aconteceram nesse torneio. Um possível amor nasce e um possível rei morre. É que assim, a Rhaenyra, ela fica toda interessada num tal de Sir Criston Cole. Cadê o Sir Criston aqui? É o Criston Cole, que é um cavaleiro muito habilidoso que consegue derrotar até o Daemon, né? Que ele tinha chegado nas finais e tudo depois de derrubar o Sir Gwaine Hightower e uma galera, como eu acabei de contar. Ao mesmo tempo, a rainha Aemma, ela tá num trabalho de parto super difícil e aí cabe ao rei decidir se o Maestri, que são esses caras que são estudiosos, eles também são curandeiros, o rei tem que decidir se o Maestri pode ou não fazer uma intervenção cirúrgica que seria como uma cesárea. Eles tirariam o bebê ali de dentro da rainha e isso teria uma chance de salvar o bebê, mas com certeza mataria a rainha. E o Viserys, ele escolhe salvar a criança, mas não dá certo. No fim das contas, a rainha Aemma morre e o bebê também. E o arrependimento disso vai mudar muita coisa na mentalidade do rei daqui pra frente. E pra facilitar a nossa vida pra entender quem já foi e tudo mais, eu vou colocar um xizinho nos personagens, tá? Então esse aqui. E agora que eu percebi que eu esqueci o do Jaehaerys, então eu vou colocar um dele assim também, muito rapidinho. Magia do cinema. Esse torneio era pra ter sido uma festa e literalmente viram um enterro. Mas assim, ó, spoiler, essa não é a única vez que isso vai acontecer nessa temporada e nesse vídeo. Depois desse velório, o pequeno conselho ali do Viserys se reúne e pressiona o rei pra escolher um sucessor, né? Quem sou eu pra julgar, mas nenhum daqueles língua de ladeira se importa de verdade que o rei tá recém-viúvo, tá de luto, ele tá arrependido. Eu acho que a última coisa que ele queria pensar agora é em política, né? O único consolo que o rei encontra é com a Alicent, que passa a frequentar muitos aposentos reais. Mas calma, gente, eu não tô ensinando nada. Ela só foi lá porque o irmão do rei, o pai dela, né, ele deu um empurrãozinho, ele falou pra ela ir lá, pra isso acontecer. Lembrando, né, o irmão do rei é pai da Alicent. Então, quem somos nós pra duvidar das boas intenções de Otto Hightower, mandando uma mulher jovem fazer companhia pra um velho rico, poderoso, recém-viúvo, que em breve vai ser pressionadíssimo a casar de novo, né? Mas, por enquanto, a pressão tá em relação a quem vai ser o sucessor do Viserys. Naturalmente, era pro Daemon ser o próximo rei de Westeros, já que ele é o parente homem mais próximo ali. Mas o conselho é super contra isso, principalmente o Otto. E o Otto tem tanto medo que isso aconteça, que o Daemon vire rei, que ele prefere até que uma mulher ocupe o trono de ferro. Olha que absurdo, ele prefere que uma mulher ocupe o trono de ferro. No caso, a princesa Rhaenyra, a filha única do Viserys. Mas aí, né, sempre tem um homem pra lembrar que, ai, nossa, nunca teve uma mulher nessa posição, como assim? Que Westeros nunca teve uma rainha. Então, né, quem fez isso dessa vez foi o Lyonel Strong, que é o mestre das leis ali no Pequeno Conselho. Mas não é só ele, tá? O conselho, ele tá todo dividido, tá todo mundo discutindo ali. Tem quem insinua, né? Poxa, o rei pode morrer a qualquer momento, ele pode ser morto acidentalmente por um certo alguém. Tem certas pessoas que xingam o irmão mais novo do rei na frente do próprio rei, e aí leva uma baita olhada feia do chefe. Tem também, né, quem defende o Daemon, né? E depois lembra que a própria esposa podia ser rainha, né? E aí começa a defender a esposa. Tem de tudo. E aí o Viserys, ele se recusa a ter que escolher entre a filha e o irmão, dá um chilique lá. Mas quem se segurou e ficou quietinho foi ele, o Daemon. Ele não estava presente nessa reuniãozinha, até porque quase ninguém ia ter coragem de falar o que falou na frente dele, tá? E agora fala, Miriam, cadê a tua voz? Só que ele tava ali, ó, curiando tudo por trás das paredes. Ele tava ali, sabe, escutando a fofoca em primeira mão e fazendo um react pra gente ver, basicamente. O Daemon, ele deve ter se segurado muito naquele momento pra não sair ali de dentro das paredes e fazer uma surpresa pro Pequeno Conselho, sabe? Oi, gente, estavam falando de mim. E acho que ele se segurou tanto pra fazer isso que quando a reunião acabou, a primeira coisa
coisa que ele fez saindo de lá foi encher a cara no bar. E é óbvio que os fofoqueiros do Pequeno Conselho, eles ficaram sabendo de tudo isso, porque Porto Real é cheio de fifi, como eu falei. Sabe o que o Damon aprontou quando ele tava bêbado na noitada? Menina, nem te conto. Conta! Mentira, conto sim. Ele brindou pro sobrinho dele, né? Fez um brinde ali homenageando o sobrinho morto, chamando esse bebê de herdeiro por um dia. Quem que vai contar isso pro Viserys? Óbvio que é o Otto, né? E aí, quando o Viserys ouve isso, ele fica pistola, vai tirar satisfação com o Daemon, que confessa que ele realmente falou tudo aquilo mesmo. E aí o Viserys fala que o Daemon não é e nunca foi herdeiro dele e ainda expulsa ele do castelo. Ordena que o Daemon volte lá pra casa da esposa que ele odeia. Aí, cansado de ouvir fofoca dos outros, o rei Viserys, ele decide ele mesmo fofocar, ele chama a Rhaenyra lá e vai conversar com ela. E ele não conta qualquer coisa não, tá? Ele compartilha um grande segredo da família deles. O que é esse segredo? É que a verdadeira razão pela qual o Aegon Targaryen foi conquistar o Westeros mais de 100 anos antes é que ele teve um sonho profético em que ele viu que o mundo basicamente ia acabar por causa de um longo inverno vindo do norte ali de Westeros. Aí, cheio de boa intenção e acreditando na conversa, cujas fontes eram as próprias vozes da cabeça dele, o Aegon foi lá e conquistou boa parte de Westeros, quase tudo, pra unir todo mundo, unir os povos ao redor de um inimigo em comum, que é esse que ele viu no sonho. Que assim, né, muito provavelmente são os White Walkers que a gente vê lá em Game of Thrones. Esse rolê todo do sonho do Aegon é tão importante que tem até um nome específico, né, foi chamado de A Canção de Gelo e Fogo, e ele registrou todas essas informações aí do sonho dele, essa profecia, numa adaga de aço valeriano, que no caso não é essa minha, que é a garra longa, que aparece lá em Game of Thrones, mas também é de aço valeriano, serve, será? Como a adaga do Viserys, é uma miniatura assim? Mas a adaga que aparece ali do Viserys, que ele diz que era do Aegon Conquistador, é a mesma adaga que aparece depois lá em Game of Thrones também, tá? Eles fizeram isso na série, sei lá. Enfim, isso tudo era um segredo passado de rei em rei, e a Rhaenyra tava ouvindo isso porque ela foi a escolhida, ela vai ser a sucessora do pai dela. E essa informação específica era tudo bem espalhar por aí, né? Que ela é a sucessora nova. Então eles fizeram isso, avisaram o reino todo e fizeram uma mega cerimônia um pouco de tempo depois. Eles fizeram questão de que essa coisa de que a Rhaenyra seria a sucessora não fosse só uma informação que fosse repassada ali para as principais famílias. As famílias nobres de Westeros foram obrigadas a ir lá até Porto Real para dizer, jurar ali que eles tinham ouvido essa fofoca, que eles engajaram com ela, que eles concordavam com ela. Ou seja, todos os senhores dessas principais famílias de Westeros juraram lealdade e apoio para que a Rhaenyra fosse a próxima rainha. E isso vai ser muito importante lá pra frente. Mas aí lembra que lá atrás eu tinha falado de uma galera das cidades livres de Essos, lá do outro continente? Chegou a hora do Cregas Drahar. Drahar é o que falar, desculpa. Acontece que tem uma aliança entre 3 cidades do leste que ficou com esse nome de Triarquia. E essa Triarquia tá brigando por um lugar chamado Degraus ou Stepstones, que são umas ilhas ali perto de Dorne, aqui no sul de Westeros. É bem esse lugar aqui. E é bem no meio dos 2 continentes, tá vendo? E é esse o problema. Porque essas ilhas, elas estão no meio de uma rota de comércio muito importante nesse lugar aqui chamado Mar Estreito. E quem é que lucra muito com o comércio marítimo? A Casa Velaryon. Por isso que o Corlys é o único que fica ali batendo nessa tecla no Pequeno Conselho. Tá até chato, sabe? Falar, ai, Corlys, não para, sabe? Mas ele tá certo no fim das contas. Tem que lidar com esse problema. A Triarquia tá lá se apossando. Eles começam a atacar os navios que passam ali por perto e tá atrapalhando o comércio. Mas o Viserys, ele não quer fazer nada, por quê? Ele não gosta de atrito. E aí o Otto concorda com ele e não quer nem saber. O argumento deles é que não vale a pena tretar com as cidades livres, porque elas são muito poderosas. Mas a Rhaenyra, ela é contra isso, tá? Com todo o poder argumentativo que a bandeja de copos permite que ela tenha num conselho real, a Rhaenyra, ela diz que, poxa, Westeros, a gente tem, né, dragões, a gente podia conquistar os degraus usando os nossos dragões. E aí o Viserys e o Otto, eles mal escutam a Rhaenyra, até porque, né, quem ela pensa que é só a pessoa que escolheram como a próxima rainha de Westeros. Mas já que ela ficar ali como copeira, quer dizer que ela vai se meter nos assuntos do conselho, então eles inventam alguma coisa pra ela fazer, né? Tipo, ai, tá bom, Rhaenyra, vai lá escolher um novo cavaleiro pra guarda real e não enche o saco? Meio que foi isso. E aí ela acaba escolhendo pra guarda real o Sir Criston Cole, que é o cara que tinha derrubado o Daemon no torneio meses atrás, sabe? O argumento é que o Sir Criston Cole era o único que tinha experiência real em combate e tal. Mas assim, levando em conta o que vem depois, eu acho que ele ser gatinho também não atrapalhou na escolha, né? Eu acho que foi um plus no currículo dele. Já o Daemon, por sua vez, ele deveria ter ido lá pro Vale de Arryn cumprir as obrigações de casado dele, né? Ele é um homem casado, lembre, o rei mandou. Mas, gente, ele odeia muito a mulher dele. Então é óbvio que ele não foi, né? Ou não quero, não posso, não. Minha mulher não deixa
deixa não. Ele preferiu invadir, basicamente, a casa de praia da família Targaryen. Eu sei que é mais que isso, mas eu gosto de chamar de casa de praia, que é Pedra do Dragão. E ele foi lá e se apossou mesmo. Só que não foi a única coisa que ele roubou da família nesse momento. O Daemon, ele afanou também um ovo de dragão. E ele espalhou pra quem quisesse ouvir a notícia de que ele ia usar esse ovo pra presentear o filho dele, que tava prestes a nascer. E esse filho é com a esposa dele? Obviamente que não, né, gente? Eu odeio a esposa dele. É da outra, da Mysaria. Ele diz que a Mysaria, a amante dele, está grávida. Aí, a mando do rei, o Sir Otto Hightower, o Sir Criston Cole e uma galera, eles vão lá pra Pedra do Dragão pra tentar pegar esse ovo de volta e tentar fazer o Daemon finalmente ir pra casa dele, né, pra esposa dele. Mas o Daemon, ele tem uma opinião contrária a isso tudo, e essa opinião se chama Carexis, tá? E ele pode entrar em um conflito de ideias com o Otto a qualquer momento, com o Carexis. Eu aposto que o Otto, ele realmente discordaria da ideia de ser transformado em churrasquinho pelo dragão do Daemon, né? Quando todo mundo tá prestes a cair na porrada, quem aparece lá? A princesa Rhaenyra. Ela aparece montada no dragão dela, a Syrax, pra botar ordem na casa. Com essa força argumentativa que só um dragão traz pra discussão, o Daemon é convencido a obedecer o rei e ele devolve o ovo de dragão. Só que aí a Mysaria vai lá e vai tirar uma fofoca limpo com o Daemon. Ela quer saber que história é essa de que o rei tá achando que ela tá grávida, sendo que assim, ela nem quer saber de ser mãe. E a gente descobre que o Daemon, ele criou toda essa história, ele tava blefando, ele só queria chamar a atenção do Viserys. Ah, amor de irmãos, né, gente? Eu não sei de nada, viu? Mas um dragãozinho me contou que é normal que irmãos mais novos, irmãos caçulas, façam esse tipo de coisa que o Daemon fez. Assim, não nesse nível, né? Mas comenta aí embaixo se seu irmão já fez alguma maluquice, assim, pra chamar a atenção. Enquanto o Daemon tava criando esse circo todo, o Viserys, ele tava lá sendo pressionado pela corte inteira a se casar de novo. Por quê? Pra garantir mais herdeiros, porque ele só tinha a Rhaenyra de filha e também ninguém tinha aceitado muito bem essa história dela ser a sucessora. Uma das propostas de casamento pro Viserys seria com a Laena Velaryon. Ela é filha da Rhaenys, né, prima do rei e do Serpente Marinha, então filha deles dois. E quase todo mundo considera a Laena uma candidata praticamente perfeita. Como eu falei, é muito comum um casamento entre Targaryen e Velaryon, então a união dessas famílias faz parte da tradição de Westeros. Além disso, o parentesco do Viserys com a Laena é até que bem distante pros padrões Targaryen. E esse casamento, ainda por cima, afagaria o ego dele aqui, do Corlys, que é um homem muito poderoso. Lembra, gente, ele tá chateado que ninguém engajou naquela fofoca dele sobre a Guerra dos Degraus, ninguém quis saber. Só que tem um probleminha em relação a Laena, que ela tem 12 anos de idade, por isso que eu botei a foto dela criança aqui. Pelo menos, assim, eles iam esperar alguns anos até ela ter uma idade mais razoável, mas não muito também, porque é Westeros. E assim, tirando esse fator, pra galera ali da série, estrategicamente, faz bastante sentido que o Viserys se case com a Laena. Mas quem não gosta nada dessa história é o Otto Hightower. E não é porque a Laena é criança ou porque eles são parentes. É que ele tá forçando a mão pra que a própria filha dele, a Alicent, seja uma das pretendentes. E a Alicent realmente tá bem próxima do Viserys. E né, gente, bom senso realmente não é o forte dessa galera de Westeros, então o Viserys, ele faz todo um negócio que parece mesmo que ele vai anunciar que vai se casar com a Laena, mas aí ele faz a revelação ali de novela mexicana do nada e acaba falando, gente, eu vou casar com a Alicent. Todo mundo fica chocado com a revelação, mas o cara é rei, ele faz o que ele quiser, então é isso aí. E o Otto fica super feliz, obviamente, né? Agora, quem não gosta nada dessa ideia é a Rhaenyra, que parece assim que ver o pai beijar a melhor amiga é um pouco desconfortável, sabe? É meio moderno demais pra princesa. E se o Corlys, ele já era militante da causa das rainhas que nunca foram por causa da esposa dele, imagina se ele curtiu ver que a filha dele também não ia se tornar rainha. Ele fica tão revoltado que ele se demite do cargo de mestre dos navios ali no Pequeno Conselho e já chama o Daemon pra uma call pra propor uma aliança contra a triarquia. Eles combinam ali de lutar contra o Kragas Drahar nos degraus. 3 anos se passaram e a gente tem um outro time skip. A gente descobre que o Viserys e a Alicent, que agora já estão casados há um certo tempo, né? Eles tiveram um filho homem chamado Aegon. Ele parece bebê aqui, mas já botei ele um pouquinho mais velho, tá? Mas enfim, nesse momento que ele ainda é um bebê de colo, ele começa a já ser chamado de Aegon, o segundo de seu nome. Porque, né, teve o Aegon lá que conquistou Westeros, o Aegon Conquistador, ele foi o Aegon I, certo? E aí, de acordo com essas pessoas que chamam ele de Aegon, o segundo de seu nome, ele seria o segundo rei Aegon, né? Ou seja, eles estão indicando ali que ele vai ser rei. Ah, e a Alicent, nesse momento, ela já tá grávida e vai ter outro filho, né? Depois que é o Aemond, mas já vou falar dele. Ou seja, aqueles herdeiros homens que o rei Viserys tanto queria, finalmente chegaram. E a corte quer porque quer que o Aegon seja nomeado sucessor no lugar da Rhaenyra. Mas na verdade, assim, não é toda a corte nesse momento. É mais da família Hightower mesmo. Principalmente o Lord Robert Hightower, que não tem foto aqui, mas eu vou botar ele na tela. Ele fica a boca pequena
cena ali falando pro Otto, que é o irmão mais novo dele, dizer pro rei que o Aegon tem que ser o próximo rei, né? Porque aí olha só que legal, a família Hightower emplaca uma rainha-mãe, a Alicent, um mão do rei e também o rei. Olha só que bacana pra casa Hightower, né? E aí agora que o Viserys tá casado, tá tranquilo, a galera parou de encher o saco dele, né? Na verdade não, porque agora estão pressionando outra pessoa pra se casar, que é a Rhaenyra. Estão pressionando ela pra arranjar um casamento. E se você se chocou com aquela proposta lá atrás de casar o rei com a Laena, que era bem pequenininha, ouve só essa aqui. O Otto, gente, ele tá doido pra botar o netinho dele no trono de ferro, mas ele percebe que o rei, mesmo tendo um filho homem agora, ele ainda quer que a Rhaenyra seja sim a herdeira dele, quer continuar com essa linha de sucessão ali que ele indicou. E aí o que o Otto faz? Ele sugere que a princesa se case com ninguém mais, ninguém menos do que o Aegon, que não só é meio irmão dela, como nesse momento que ele faz a proposta, é um bebê de 2 anos de idade. E pessoal, eu sou muito a favor da gente não se chocar com os costumes de Westeros, porque a bússola moral da série é muito diferente da nossa mesmo, tá? Ainda mais a bússola moral dos Targaryen, que tem mesmo esse costume de casar primo, tio, irmão. Mas, gente, essa proposta do Otto é doida até pros padrões dos Targaryen, tá? Até o Viserys achou a maior ideia de jirico. Só que tem uma outra sugestão que ele ouve melhor. É a sugestão que veio do Lyonel Strong, mestre das leis. A ideia é casar a princesa Rhaenyra com o Sir Laenor Velaryon, que é o filho caçula do Corlys e da Rhaenys, ou seja, ele é irmão da Laena, que o rei tinha rejeitado ali uns anos atrás. E o Laenor, nesse momento, ele é bem mais próximo da idade da Rhaenyra. Mas, além de tudo, essa aliança pro casamento ia acabar com aquela treta que já tá rolando há um certo tempo entre o rei Viserys e a casa Velaryon. O Corlys tinha ficado bem revoltado, lembra? E ele continuou revoltado. Aliás, nesses últimos 3 anos, ele e o Daemon, que se juntaram ali, eles continuam lutando juntos naquela guerra ali nos degraus. Mas calma que daqui a pouco eu falo disso. Quando o Corlys tretou com o Viserys e foi pra guerra, quem ocupou o lugar dele ali como mestre dos navios foi um cara chamado Tywland Lannister. E esse Tywland tem um irmão gêmeo que tá doidinho pra ocupar o lugar de esposo da princesa Rhaenyra. Esse cara se chama Jason Lannister, ele é o senhor ali da casa Lannister e se apresenta como pretendente pra Rhaenyra, mas ela não tá muito afim. Como uma adolescente que ainda por cima veio de uma família formada por gente teimosa, a Rhaenyra não quer saber de casar com ninguém que o pai sugira, né? Ela quer escolher por conta própria. Por isso que a Alicent, a atual rainha, a atual madrasta e ex-melhor amiga da princesa, ela vai lá e fala pro Viserys que a Rhaenyra ela só vai se casar mesmo se ela acreditar que a escolha do noivo foi ideia dela. No meio desse papo todo de casamento, muitos dos personagens que estão aqui na parede estavam reunidos num lugar chamado Mata do Rei, que é ali perto de Porto Real, né? Pra comemorar o aniversário de 2 anos do bebê Aegon, né? O filho da Alicent. E como eles iam comemorar isso? Numa caçada organizada pelo Viserys. E caçada, gente, também é uma grande fonte de fofoca em Westeros. Essa não vai ser diferente. Enquanto eles estão lá, começa a rolar um bafafá de que tem um cervo branco que alguém teria visto ali. Todo mundo chama esse cervo de o rei da Mata do Rei. E assim, na cabeça questionável da corte ali de Porto Real, matar um rei, né, esse cervo, no aniversário de um príncipe, soa como algum bom presságio pro aniversariante. Eu acho que é justamente o contrário, mas assim, deixa eles lá. Eles estão procurando esse cervo branco pra matar. Com todo esse papo de ter que casar, a Rhaenyra, ela dá um chilique, vai lá pro meio do mato e o Sir Criston Cole vai atrás dela. Ele fica o tempo todo tentando convencer ela a voltar, mas ela não quer, então ele se mostra um ótimo protetor pra ela. Ele fica ali bem próximo dela. E eles acabam sendo atacados por um javali, a Rhaenyra mata o javali e chega ali no acampamento das festividades toda encharcada de sangue, assim, carregando o javali. Mas antes disso, ela acaba avistando ali no meio da floresta o tal do cervo branco que todo mundo tava procurando e ela decide poupar a vida desse bicho. Então, será que o bom presságio da realeza acabou indo pra ela? Comentem aqui o que vocês acham. E se a Rhaenyra deu essa sorte ali de caçar um javali e encontrar o cervo e tal, o clima da caçada do rei mesmo não tá dos melhores. O Viserys passa a maior vergonha tentando matar uma presa, né? Eles ficam segurando ali, o Viserys ele tenta várias vezes até conseguir matar. Mais uma festa que é cheia de climão, que vira um enterro em Westeros, né? Mas pelo menos o rei escutou o papo da Alicent e disse pra Rhaenyra que ela pode casar com quem ela quiser, ela pode escolher, mas ela tem que se casar. Aí a Rhaenyra sai de Porto Real e vai procurar marido por Westeros. Ela promove tipo uns eventos em que os pretendentes ali dos 7 reinos, eles fazem fila pra se apresentar como um bom marido, sabe? Um bom partido pra ela. É tipo um vai dar namoro do Rodrigo Faro misturado com um Tinder analógico. Cavalo. E foi desse jeito, caçando o marido, que ela conseguiu entender uma coisa que a Xuxa já tinha se dado conta. Em Westeros não há homem para ela. Aí ela se cansa e volta pra casa. Outra coisa que aconteceu foi que depois de 3 anos sem fazer nada a respeito da Guerra dos Degraus, o Viserys decidiu finalmente se mexer e mandar ajuda. Ele manda uma carta pro irmão dele dizendo que vai se
meter na briga dele com o Craghras Drahar. Só que o Daemon não quer saber do abelhudo do irmão mais velho dele se metendo no assunto dele. Ele tá lá 3 anos sozinho, agora que o cara vai vir me ajudar? Então parece que essa carta do Viserys foi meio que a motivação que faltava pro Daemon ganhar a guerra, porque ele foi lá e conseguiu resolver, assim, num jeito que era pra ter uma batalha nesse episódio. Enfim, eles ganharam, e aí o Daemon se declara rei do Mar Estreito, porque, né, é aqui no Mar Estreito os degraus, e ele volta pra corte pra encontrar com o irmão. E agora o bochiche come solto, né? Poxa, se o Daemon se considera um rei agora, será que ele vai continuar reconhecendo o Viserys como um rei legítimo? Será que ele vai declarar guerra? Vai desafiar o irmão pra uma guerra de reis aí? Mas pro alívio de todo mundo, o Daemon tá mansinho, ele chega lá, entrega a espada do Craghras Drahar, e ele fala assim, põe aí no trono de ferro. Ele não vai ficar com aquela coroa dele do Mar Estreito, ele vai chamar o irmão de majestade, né, vai falar que só existe um rei em Westeros e tal. O que é uma ótima notícia, finalmente uma boa notícia na vida do Viserys, que coitado, ele tá caindo aos pedaços, gente, por causa da doença misteriosa dele que não sara. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Aquelas feridas ali que foram causadas pelo Trono de Ferro já custaram 2 dedos do Viserys. E não são só os irmãos que se reconciliaram naquele momento, tá? Madrasta e enteada também, né? A Alicent e a Rhaenyra, elas relembraram dos bons tempos delas, de amigas confidentes, né? Quando elas eram BFFs aqui, olha só que bonitinha elas. E aí elas ficaram, né? Elas voltaram a ser amigas por um tempo aqui. E assim, né? O Daemon tinha ido pra guerra junto com o Corlys, e eu não mencionei, mas o Laenor também foi lutar na guerra com eles, tá? De qualquer forma, né? Se o Daemon tá ali tranquilo perto do irmão, lá do outro lado do Mar Estreito, o Corlys, ele tá dando muito motivo pros fofoqueiros de Westeros falarem dele. É que o Corlys tá controlando os degraus? É que o Corlys tá planejando casar a filha dele, a Laena, com o filho do Senhor do Mar de Bravos, que é uma das cidades livres aqui em cima? Tudo é o Corlys, tá? Os caras estão obcecados. Mal sabe o Viserys que o perigo não é o Corlys que tá lá longe, mas é dentro da própria casa dele. E é claro que a máscara de bonzinho do Daemon não ia demorar pra cair, né? O ardiloso titio, ele vai lá e faz o quê? Convida a Rhaenyra pra fazer um passeio, eles dois disfarçados de plebeus ali pelas ruas de Porto Real. Eles saem por uma passagem secreta e tudo. E é a primeira vez na vida que a Rhaenyra vai lá pro meio do povão e vê como que é a dura realidade das ruas, entendeu? Como, por exemplo, que você precisa pagar dinheiro pelas coisas que você compra, sabe? Esse tipo de coisa. É difícil. Então foi assim um grande choque de realidade pra ela, sabe? Mas ela se surpreende também com o fato de que boa parte dos populares ali, a galera prefere que o irmão dela, o Aegon, que se torne rei, e não ela, pelo simples fato de que ele é menino. Ainda durante esse passeio, o Daemon entra com a Rhaenyra num bordel. Tira o disfarce que ela tava usando pra todo mundo ver que é ela, tira a roupa dela e beija ela ali na frente de todo mundo. E ela, né, retribui a investida. E assim, tudo indica que vai acontecer algo a mais ali no bordel. Só que antes que aconteça qualquer outra coisa, a galera que tava lá já deu pinta que reconheceu a princesa e o Daemon simplesmente sai fora e deixa a Rhaenyra lá sozinha. E aí a pobre da Rhaenyra, gente, ela volta ali pra Fortaleza Vermelha, pro castelo dos Targaryen, ela volta com muita coisa acumulada, entendeu? E eu não tô falando só de raiva. Então a Rhaenyra decide que ela tem que resolver essa questão mal resolvida com o Sir Criston Cole, que já tinha um crush nela de tempos, né? Então ela e o guarda, eles ficam ali nos aposentos reais. E essa madrugada, gente, foi um disse-me-disse danado. Se liga. A Mysaria ficou sabendo que a Rhaenyra e o Daemon se beijaram ali no bordel, então ela passa a fofoca pro Otto. E o Otto, ele fica todo sem jeito, mas ele acaba passando essa fofoca pro Viserys. E aí imagina se chegar no rei e falar: então, chefe, diz que seu irmão e a sua filha, eles estavam ali no bordel ontem à noite se pegando. O Otto não sabe, mas a Alicent tá na mesma sala e ela ouve tudo. Aí a Alicent vai e diz pra Rhaenyra que o Otto falou pro Viserys que a Rhaenyra tinha transado com o próprio tio, o Daemon. Aí a Rhaenyra vai e jura pra Alicent que é tudo fake news, entendeu? E a Alicent acredita na Rhaenyra. Só que aí quem se ferra é o pai da Alicent, o Otto. Porque se nem a filha compra a versão dele, ele sai de mentiroso da história, né? Ela é mentirosa! É que quando o Viserys ouve esse exposed, ele vai direto confrontar o Daemon, que não contente em não negar, ainda se dispõe a casar com a própria sobrinha pra restaurar a glória da casa Targaryen. De novo, o Viserys vai lá e expulsa o Daemon da cidade mais uma vez e manda ele mais uma vez pra casa da esposa dele no Vale de Arryn. É que o Viserys não esquece que o Daemon é casado, diferente do Daemon. Alguém tem que lembrar! Alguém, exato. Aí é hora do rei confrontar a própria filha
e ele decide, ó, você vai casar com o Laenor Velaryon, tá? Ah, mas não era eu que ia escolher? Pois é, esse barco já partiu a partir do momento que você tava pegando seu tio num bordel qualquer, né? Então agora a Rhaenyra ia ter que casar com quem o pai dela mandasse e ia ser o Laenor. Mas a Rhaenyra não vai aceitar quieta. Ela diz que ela só aceita se o Otto for demitido do cargo de mão do rei. Porque, segundo a Rhaenyra, ele tá lá espalhando maledicência sobre ela, entendeu? Que coisa é essa? Ele tá espalhando fake news sobre mim. De acordo com a Rhaenyra, o Otto só fica falando essas coisas, né, desonrando ela, porque é pra fazer o Viserys deserdar ela, e aí o neto do Otto, o Aegon, um dia vira rei. E assim, não é que ela tá errada, mas também não é que ela tá contando da verdade pro pai, né? De qualquer forma, trato feito. O rei compra o papo da filha. Mas como o seguro morreu de velho, pra garantir, assim, ele pede pro mestre fazer um chá da lua pra Rhaenyra pra garantir que ela não tenha uma gravidez indesejada. E isso vai dar pano pra manga em breve, mas eu já falo mais a respeito. Uns dias depois, o Otto tá se despedindo da cidade, né, deixando o emprego que ele tava lá há tanto tempo. E fuxiqueiro que só ele não consegue simplesmente ir embora sem antes plantar umas minhocas na cabeça da própria filha. Ele diz que quando o rei Viserys morrer, o que não deve demorar muito, porque o rei tá caindo aos pedaços, a Rhaenyra, de acordo com Otto, vai matar todos os meio-irmãos dela, ou seja, os filhos da Alicent. Isso porque eles representariam uma ameaça, né, um questionamento à sucessão da Rhaenyra. Pro Otto, a Alicent precisa escolher um lado e logo. Aí a Alicent joga panos quentes nessa situação, porque nesse momento ela tá toda amiga da Rhaenyra de novo, né, elas estão retomando aquela amizade, mas o pensamento fica lá no fundo. E quando o Otto Hightower foi demitido, quem se tornou a mão do rei foi o Lionel Strong. Na época que o Lionel era mestre das leis, foi ele que tinha sugerido o casamento com a Laena Velaryon, e depois foi o que sugeriu que a Rhaenyra se casasse com o Laenor Velaryon. Isso fez o Lionel ganhar pontos porque ele tem os filhos homens dele, mas ele não sugeriu, ele podia ter puxado a sardinha pro lado dele e não fez isso. Então isso fez com que o rei confiasse bastante nele. Por isso que ele foi nomeado como mão. Mas esse fato dele não sugerir o filho não vai adiantar nada daqui a um tempo. Eu já vou falar sobre isso, mas por enquanto vamos falar de um outro filho do Lionel, o filho mais novo dele, o Larys Strong. Esse cara também começou a botar umas ideias na cabeça da Alicent. O Larys é um cara muito esperto, entendeu? Ele aprendeu a se esgueirar por todas as frestas ali da Fortaleza Vermelha, sempre ficar por dentro de todas as fofocas da realeza. E ele ficou muito bom em dizer as coisas indiretamente, em insinuar as coisas. Que ele ouve uma coisa aqui, uma coisa ali, e ele vai, né, falar pra Alicent que ele ouviu falar que a Rhaenyra talvez, coitada, tenha ficado doente. Será que ela já melhorou, rainha? Porque sabe como é? Esses dias o grande mestre foi lá levar um chazinho em pessoa pra Rhaenyra, então ela devia estar mal mesmo, né, pro cara ir lá pessoalmente. E aí a Alicent percebe que se foi um chá, e se foi o grande mestre, que é um cara importante, né, então é um sigilo maior assim, esse chá que a Rhaenyra recebeu não era de erva cidreira. Ou seja, isso tecnicamente comprovaria que a Rhaenyra mentiu pra Alicent quando ela jurou de pé junto ali que ela não tinha ficado com o tio Daemon. A gente sabe que a história é um pouco diferente, né, a Alicent não é a melhor das fofoqueiras, ela às vezes entende umas coisas pela metade, isso vai ser importante ao longo da temporada. Mas a Rhaenyra não mentiu quando a madrasta perguntou se ela tinha transado com o tio Daemon, porque ela realmente não transou com o tio Daemon. Mas também ninguém tinha perguntado se ela não transou com nenhuma outra pessoa nessa noite, então ela simplesmente omitiu que ela tinha transado com o Criston Cole. Fica aí a lição pra quem quiser saber uma fofoca completa, né? Tem que fazer as perguntas certas e certeiras. Então agora, a Alicent, apesar dela não saber com todas as letras que a Rhaenyra não é mais uma pobre donzela e tudo mais, ela fica com essa pulga atrás da orelha que o Larys plantou. E eu vou pedir pra você também não esquecer disso. Tô pedindo pra você lembrar muita coisa. Antes, eu quero que você se atente pra um bochicho em outro canto. Segura na minha mão que a trilha da falação vai ficar um pouquinho mais obscura agora, mas nós iluminamos o caminho pra você. Naquele momento da fofoca com o Larys, a Alicent estava sozinha em Porto Real. Por quê? Porque o Viserys e a Rhaenyra, eles tinham saído ali da Fortaleza Vermelha pra ir até Deriva Marca, que é a sede da casa Velaryon. O intuito deles era promover ali um casamento da princesa com Laenor Velaryon, como eu falei, né? Filho da Rhaenys e do Corlys. Mais um casamento de primo à vista. O Laenor, ele tem muito sangue valeriano, e ele também, inclusive, monta um dragão, que é o Sea Smoke, né? Também chamado em português de fumaresia, que é um ótimo nome. E aí é muito bom, porque a Rhaenyra e o Laenor começam a falar, assim, numas metáforas de eu gosto de comer pato, eu gosto de comer ganso. Só que, assim, na verdade, eles estão dizendo o quê? Que o Laenor é gay. Ele tem até um caso com o próprio cavaleiro dele ali, o Sir Joffrey Longmouth, que é o protetor dele. E, assim, a Rhaenyra tá de boa com isso, porque, na verdade, ela também quer continuar ficando com o Criston Cole, que é o cavaleiro e agora a amante dela, né?
E aí eles estão lá conversando e a Rhaenyra propõe, poxa, então vamos ter um casamento aberto? Ela não fala isso com essas palavras, meio que assim, você faz o seu rolê, eu faço o meu e a gente faz os eventos juntos, né? Um casamento mais de fachada, assim. E o Laenor, ele aceita. Gente, o casal super pra frentex em Westeros, né? Por falar em casos amorosos extraoficiais, o Sir Criston comete o erro de achar que a amante um dia vai ser titular. É complicado, gente, porque o Sir Criston, ele é de uma família que não é muito chique, é uma família que acabou de entrar na nobreza, sabe? Então ele já não teria status pra casar com a Rhaenyra de qualquer forma. Mas é ainda pior porque ele é da guarda real, e na guarda real eles fazem um voto ali de nunca casar, de ter filhos. Ou seja, ele é literalmente proibido de se casar com a Rhaenyra. Mesmo assim, apaixonadíssimo, ele vai lá e propõe pra Rhaenyra, vamos fugir pra Essos, a gente tá aqui, né, pega um barquinho, vai pra Essos, olha só que legal. A gente se casa, assume uma nova identidade, sabe? Basicamente, vamos viver de água e de amor? Tadinho, né? Tadinho. A Rhaenyra é bem bad o fora que ela dá nele, assim, mas ela não quer saber nada disso e fala pro Sir Criston, mano, vou trocar o casamento por laranja, um negócio assim, sabe? É triste. Enfim. Tadinha, que barra. Só que ela fala pro Criston que nada vai mudar depois do casamento, que eles podem continuar juntos. Ela combinou com o Sir Laenor, então tá tudo certo, olha só que bacana. Só que o Criston, ele não quer ser o outro. E aí ele termina com a Rhaenyra e ainda fala assim, você me fez romper o meu voto de castidade. Como se 2 minutos antes ele não tivesse falando justamente de abandonar esses votos pra fugir e casar, né? Mas tudo bem. Maluco. A partir daí, a partir desse momento, o Sir Criston Cole rompe definitivamente com a Rhaenyra, ele vai virar um inimigo declarado dela. E olha só como ele é, né? Lembra que a Alicent estava com aquela pulga atrás da orelha que eu comentei pra você lembrar? Que a Rhaenyra tinha tomado o chá da lua e tal? Pois é, assim que eles voltam lá de Derivamarca, a Alicent vai lá perguntar pro Sir Criston Cole, afinal ele tá sempre lá protegendo a Rhaenyra, né? E ela falou, Sir Criston, naquela noite tal, você estava de guarda no quarto da Rhaenyra, será que ela não chegou aí a ter relações com um certo homem? Perguntando do Daemon, né? Mas aí o Sir Criston vai e confessa que o homem era ele mesmo. Ou seja, a rainha ia perguntar de uma fofoca e descobriu foi a outra. Então isso quer dizer que a melhor amiga, que virou ex-melhor amiga e tinha voltado a ser amiga, agora era ex-melhor amiga de novo, porque ela tinha mentido pra Alicent, de certa forma. E isso foi o que causou a demissão do pai dela do cargo de mão do rei. A Alicent fica tão brava, tão revoltada, que a partir desse momento ela passa a só usar a cor verde. Mas por que a cor verde, né, Mikan? Calma. Porque verde é a cor da casa Hightower. Mas não só isso, tá? É a cor que eles deixam a chama que fica ali no topo da Torre Alta, que é o castelo deles, quando a cidade de Vila Velha tá em guerra. É a cidade ali dos Hightower, então quando eles entram em guerra, eles acendem essa chama verde pra sinalizar pra todo mundo. Ou seja, a Alicent tá em uma guerra metafórica contra os Targaryen. E tá sinalizando aí que vai defender os interesses da família dela. E ela decide inaugurar esse novo guarda-roupa simplesmente na festa de casamento da Rhaenyra com o Laenor. Essa festa, aliás, foi outra que virou um enterro, tá? Literalmente, teve até morte e tudo. Casamento no mundo de Game of Thrones é uma coisa bem complicada, né? Mas vamos falar de umas outras fofocas antes. Rico ama fazer uma festança e é claro que isso acontece quando um dos envolvidos é a futura rainha de Westeros. Esse banquete que a gente vê no 5º episódio da série era só o primeiro de 7 dias de comemorações e torneios, e aí só depois que ia rolar o tal do casamento. E a lista de convidados era super exclusiva, né? Mas sabe quem apareceu de surpresa? O tio Daemon. Pois é, ele tava exilado e brigado com o rei Viserys, mas ele não entrou de penetra, ele foi como convidado do lado do noivo. Afinal, né, ele foi o maior aliado dos Velaryon ali na Guerra dos Degraus, lutou ao lado do Laenor, inclusive, e o Daemon chega inaugurando um novo estado civil, o de viúvo. É que quando o rei mandou ele ir pra casa da esposa ali no Vale de Arryn, ele realmente foi, e a gente finalmente conheceu a Rhea Royce. O casal se odeia, como o Daemon deixou bem claro pra gente nos episódios anteriores. E assim, não tem clima nenhum, mas mesmo com pouco tempo de tela, já dá pra dizer que a Rhea não merecia morrer, cara. Ainda mais ser morta pelo próprio marido, né? Marido não, demônio. Porque sim, o Daemon vai lá e mata a esposa sem que ninguém saiba, tá lá meio no meio do nada, mas é uma terra de fofoca, né? Então meio que todo mundo sabe que foi ele. Aliás, gente, tem o X aqui da Rhea, vou botar. Coitada, ela só apareceu pouquíssimo tempo, mas já foi já. Nossa, pronto. Descanse em paz, Rhea. Então é isso, meio que todo mundo sabe que o Daemon fez alguma coisa. Tanto que um dos convidados do casamento, primo da Rhea, ele vai lá e confronta o Daemon no casamento. E o Daemon simplesmente, quem é você mesmo? Não tô nem aí. E na verdade, aproveitando que ele está de volta na pista agora, que é viúvo, ele fica de olho na Laena Velaryon, a irmã do noivo. Não, mas peraí, né, que ela não tá mais assim, né, agora
Laena Velaryon, a irmã do noivo. Pois é, lembra que ela tinha sido uma das pretendentes do Viserys, né, quando ela era criança? Bom, ela cresceu e agora é mulher, né? E aí o Daemon fica lá, né, dança com ela, mas ele também dá uma cantada na Rhaenyra. Ele fala, né, pô, agora eu tô viúvo, sabe como é? O Laenor, ele é muito legal, ele vai ser um tédio pra você. Basicamente, não é homem pra você. E aí a Rhaenyra vai e dá uma desafiada, fala, eu ainda não casei, né? Você não é um machão? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então vai lá, briga com os guardas, me leva embora. Dá tempo da gente fugir e casar. Típica dinâmica Daemon Rhaenyra. E tava tudo indo mais ou menos bem, na medida do possível, se é que é possível isso em Westeros. Mas lembra que eu falei que essa festa vira um enterro? Pois é. O Joffrey Lonmouth, que é o amante do Laenor, ele vai lá e percebe com os sextos sentidos de amante dele, né, que o Criston é o amante da Rhaenyra. Ele consegue ver ali, eles estão se olhando, né, tem essa coisa. Então ele vê o Sr. Criston ali do outro lado do salão e vai lá falar com ele, numa conversa ali de compadres amantes, uma cumplicidade que só a infidelidade pode produzir. Só que, como eu falei mais cedo, o Sr. Criston, ele não queria mais saber dessa vida de ser a outra, entendeu? Ele ficou ofendidíssimo com a sugestão do Sr. Joffrey. Não queria mais ser sócio dessa farsa aí. Até aí tudo bem, dá uma resposta torta e segue sua vida, né? Mas não, o Sr. Criston, ele simplesmente espanca e mata o pobre do Joffrey ali na frente de todo mundo. Aí o Criston ainda vai lá pra um canto e tenta tirar a própria vida depois disso tudo, mas ele é impedido pela rainha Alicent. E isso inaugura uma aliança desses dois contra a Rhaenyra. E aí, gente, o climão, né? Esse salão de festa tudo esvaziado, sujo de sangue. O rei Viserys, ele decide que talvez seja o momento ideal pra realizar esse casamento, né? Melhor deixar quieto aquele plano ali de 7 dias de torneio, acho que não tem clima mais, né? E realmente, sem o menor clima de comemoração, a Rhaenyra e o Laenor se casam em mais uma edição de Festas que Viraram Enterro. Como se esse clima novelesco não fosse o suficiente, essa série tem mais uma coisa de novela, que é a fase 1 e a fase 2, né? Então agora a gente tá na fase 2, começa no 6º episódio, que a gente tem um novo elenco, velhas fofocas e bochichos recentes. Então vem comigo. Gente, 10 anos se passaram e agora tá tipo Boruto, porque tem toda uma nova geração da família Targaryen. Primeiro a Alicent tá mais velha, né? A Rhaenyra também trocou a pessoa que interpreta. Trocou o Laenor também, vai trocar, né? Sabe quem não troca? Ele aqui, só vai trocar o cabelo. Grande diferença. Aí o Viserys. Vai ser a coroa dele, tadinho. Vou colar a coroa embaixo dele pra eu conseguir alcançar. Aqui, o Lionel tá careca. Os caras mais velhos, todo mundo só ficou careca. O Otto também. Ele parece mais jovem, né? Parece que ter uns netos que estão na linha do trono dá mais vigor pro cara. Aqui, o Criston continua a mesma coisa. O Aemond tá aqui. Aqui, o terceiro pra vida virou o quê? Essa aqui é a melhor de todas. É tipo, união, briga. Então, acho que é isso. Temos aqui a nova geração na minha parede. Então, primeiro, deixa eu apresentar todas as crianças que entraram nessa briga de família. O Viserys e a Alicent têm 3 filhos atualmente, mas há controvérsias. Calma que eu explico. Os filhos que a gente conhece, que eu já tinha mencionado o Aegon aqui, né? Aí também tem o Aemond e tem a Helaena, que ela era um bebezinho e tal, mas eu deixei ela aqui já um pouco mais crescida. E aqui no vídeo eu não quero ficar citando todas as diferenças que tem ali do livro pra série, porque são muitas diferenças, mas nesse caso é importante. Inclusive, aqui na descrição desse vídeo tem um link pra comprar o livro Fogo e Sangue, que foi o que inspirou a Casa do Dragão. Aproveita pra não perder essa chance de conhecer mais do passado dos Targaryens. Lembrando que esse é aquele link afiliado, né? Então você não gasta nada mais, qualquer produto que você comprar por ele, você não gasta mais e ainda ajuda o canal. Esse vídeo aqui não é patrocinado e deu muito trabalho pra fazer, então se você já ia comprar alguma coisa ou se você quer comprar o Fogo e Sangue, usa o meu link aí e ajuda o canal. Voltando aqui então, no livro, o Viserys e a Alicent, eles têm um 4º filho, chamado Daeron. E esse filho não aparece na primeira temporada. Tecnicamente, ele pode estar em Vila Velha nesse momento, que é aqui, né, do outro lado do reino, né, Porto Real, Vila Velha. Ele estaria bem longe. É o lugar da casa Hightower. Mas assim, nem mencionaram a existência desse coitado até agora na série. Só que também não é que ele foi um personagem cortado, porque podia ter sido, né? Só que não foi, porque naquela árvore genealógica aqui na abertura, mostra que tem 4 filhos desse casal. E o showrunner da série, o Ryan Condal, ele já disse que o Daeron é um personagem que vai estar em House of the Dragon. Talvez não na segunda temporada, mas ele vai existir na série aparentemente. Então saibam que sim, por enquanto, Alicent e Viserys, eles têm 4 filhos, só que só 3 apareceram na primeira temporada. Enfim, voltando aqui pra lista de filhos, o Daemon Targaryen, nesse intervalo, ele se casou com a Laena Velaryon, né? Eles estavam lá se cortejando e tal, e eles têm
2 filhas. Elas são gêmeas e eu vou dar uma olhada nelas adultas pra ver qual é qual, tá? Essa aqui é a Beyla e essa aqui é a Rhaena. Porque elas são muito iguaizinhas quando são crianças, então essa aqui é a Rhaena, essa aqui é a Beyla. E a Rhaenyra tinha se casado com o Laenor Velaryon, né? E ela teve 3 filhos. O mais velho é o Jaehaerys, que, assim, na série também falam Jaehaerys, mas eu não gosto muito, enfim, o apelido dele é Jace, então faz sentido, né, essa pronúncia, mas enfim, pra mim é Jaehaerys, porque eu li e achava que pronunciava assim. Tem o Lucerys, que o apelido dele é Luke, e aí se for seguir os apelidos ele devia ser Lucerys, mas não é Lucerys. E tem o terceiro filho, que é o Joffrey, mas que nesse momento pós-time skip ele acabou de nascer, então ainda não tem foto do bebê, tá? Mas ué, gente, assim, eu não quero insinuar nada, mas dá uma olhadinha nessas crianças aqui e nos pais. Assim, eu não quero acusar ninguém de nada, mas esses filhos da Rhaenyra não saíram muito parecidos com os primos deles, né? Sim, nem com o pai deles. E assim, dizem por aí que essa falta do cabelo prateado, característico tanto dos Targaryen quanto dos Velaryon, se dá por causa da alta presença de genes do cabelo preto da casa Strong na genética dessas crianças. Mais precisamente do Harry Strong, que é o comandante da patrulha da cidade. Lembra, ele é filho do Lionel, é o outro filho que eu falei. E o Harry, ele é bem próximo da Rhaenyra. Curioso, né? Mas nem sou eu que tô falando isso, tá? Afinal, quem sou eu pra julgar? Quem tá falando isso, quem tá botando em xeque a legitimidade dos filhos da Rhaenyra é a Alicent Hightower. E ela fica falando isso pro próprio marido, que no caso é o pai da Rhaenyra e avô das crianças. O grupo de zap dessa família deve ser um clima gostoso, né? Deve ser maravilhoso. Aliás, nesses últimos 10 anos, a inimizade da Rhaenyra e da Alicent só aumentou. Mas o vovô, gente, não quer saber dessa história de cor de cabelo, porque isso significaria adultério. O que significaria que os filhos da Rhaenyra são bastardos. E aí isso significaria que ele ia ter que lidar com isso, né? E aí é atrito, e o Viserys não gosta de atrito. Além do mais, ele tá todo ferrado. Ele já perdeu uma mão naquela doença que não sara nunca. Vai ficar se preocupando com isso? Melhor deixa pra lá, né? Um cabelo preto, outro prata. Que diferença faz, gente? Vai se resolver sozinho, confia. O problema é que essa boataria entre os adultos tá influenciando o convívio entre as crianças, tá? Tanto que assim, né, o Sir Criston Cole, ele vai treinar as crianças, ensinar a luta com espadas e tal. E aí ele claramente privilegia os filhos da Alicent e deixa os filhos da Rhaenyra bem de lado, assim, incentivando uma rivalidade masculina aí. E eles começam a tretar ali no meio do campo de treino. Aí o Harry Strong vai lá e toma as dores dos próprios filhos, ou melhor, dos filhos da princesa, claro, e ele vai defender os meninos. E aí, durante esse bate-boca ou bate-espada, né, o Sir Criston, ele solta no ar ali, na frente de todo mundo, que os filhos da Rhaenyra são tudo filho do Harry. Pra que falar isso, né, cara? Como assim? As crianças todas ali, né, ouvindo tudo, e os 2 avós também, quer dizer, o avô de 2 deles, né, e pai de outros 2. Eu não tô falando que esse aqui é avô de ninguém, não insinuei nada, tô só falando do rei que tava vendo lá. E durante todos esses anos, o Sir Lionel, que não é avô de ninguém, ele se manteve como mão do rei. E o Harry, ele é o filho mais velho do Lionel, o que não impediu esse marmanjo de ouvir um baita esporro do próprio pai. Eles vão lá nos aposentos e aí quando eles estão sozinhos, o Lionel descasca ele tá pistola com essa história do Harry ficar defendendo os filhos da Rhaenyra em público, porque isso só vai dar argumento pro Zé Povinho ficarem falando dos Strong o tempo todo. Mas o Lionel, ele não é moralista, ele não tá falando, é errado, nem nada, ele tá com medo que dê muito ruim, porque assim, no dia mais tranquilo de Westeros, uma coisa como o adultério, assim, que é a traição, vai ser punida no mínimo com exílio. Aí a Rhaenyra tá lá ouvindo toda essa treta por trás das paredes, tá? Porque esse hábito de curiar a conversa dos outros é bem comum na família Targaryen. Preocupada que ela tá com as maledicências de Porto Real em relação aos filhos dela, né? A Rhaenyra, ela tenta fazer as pazes com a Alicent. A princesa e a rainha, elas se encontram ali no pequeno conselho e a Rhaenyra, ela propõe um casamento entre o Jace, né, o filho mais velho dela, e a Helaena, que é meio irmã da Rhaenyra, então ela é meio tia do Jace, mas enfim, Targaryen. A essa altura a gente cansou de se impressionar com um casamento de primo na série, que dirá entre tia e sobrinho, né? E é muito louco, né, porque a Alicent, ela tava o tempo todo lá na reunião já fazendo, sabe, tava só virando o olho pra Rhaenyra, assim, e quando ela ouve essa proposta de casar, né, o filho de uma com o filho da outra, a Alicent, ela desconversa e fala que vai pensar no assunto, meio na volta a gente compra. Só que pelas costas da Rhaenyra, ela vai lá e diz pro marido dela que essa proposta é um insulto, porque ela acha que os filhos da Rhaenyra são bastardos e tal, e como assim, né, vai casar esses filhos ralé dela com os meus filhos que são legais e tudo mais. Ela não tá afim. E o Viserys, coitado, mano, ele tá falando dos netos dele, né, então assim, complicado. Mas essa não foi nem a conversa mais complicada que ele teve no dia. Ele teve que ouvir o Lionel Strong pedindo demissão do cargo de mão do rei, porque ele disse que não tinha mais como ser imparcial nos conselhos, porque ele tava muito disse-me-disse, assim, pro lado da família dele, se é que vocês me entendem. O Viserys, ele não quer essa
saber dessa conversa e ele proíbe o Lionel de se demitir. Eu acho muito bom isso, eu te proíbo de se demitir. Mas ele permite que o Lionel pelo menos acompanhe o filho dele, o Harry, de volta pras terras ali da família Strong, lá em Harrenhal, que é aqui no meio do mapa. É porque depois dessa treta que rolou com o Sir Criston, o Harry, ele saiu da patrulha da cidade, né, porque não tava mais assim com muito moral pra segurar o cargo. Então, né, como é família nobre, ele sai de um cargo pra assumir outro, né? No caso, ele foi assumir o cargo de herdeiro da família Strong. Foi porque eu mereci! Então, esse castelo de Harrenhal, que é o que ele ia virar o senhor e tudo, é o maior castelo que tem em Westeros toda. E aí, enquanto o Lionel e o Harry vão até Harrenhal, o outro cara da casa Strong, que é o Larys Strong, o filho mais novo, ele tá por ali. E a Alicent, ela sempre vai compartilhar as angústias, as fofocas dela, tudo com o Larys. E ela vai lá e reclama pro Larys que ela tá, nossa, com uma saudade do pai, que ela não tem aliados na corte, que o mundo é injusto com ela. E aí o Larys, ele decide ajudar e ele mostra todo o apoio que ele quer dar a essa pobre dessa rainha. Ele vai lá e simplesmente manda tacarem fogo em Harrenhal, a sede da família dele, com todo mundo dentro. E esse incêndio mata, né, o pai dele e mata também o irmão dele. Então deixa eu botar o xizinho neles, peraí. Rest in peace. Ai, tadinho, deixou os meninos órfãos. E assim, matou eles e convenientemente transformou o Larys no herdeiro da casa Strong, herdeiro do maior castelo de Westeros. Mas talvez mais importante do que isso é o que ele conseguiu, que é um vínculo eterno de gratidão da Alicent. Ou seja, agora ela tem o rabo preso com o Larys. É só ele dizer, não, ela que me mandou fazer, quem que não vai acreditar? Mas pelo menos com isso, né, abriu aí uma vaga no LinkedIn pra mão do rei, né? E quem é um candidato que tem muita experiência nesse cargo? O Otto Hightower, então ele volta e a Alicent pelo menos fica feliz com isso. Falando um pouco das crianças reais, né, que são parte importante de toda essa treta, os filhos da Alicent, eles são tios dos filhos da Rhaenyra. Apesar disso, eles têm idades até que parecidas e eles até que se dão bem também, dentro do possível ali das tretas Targaryen. Os meninos têm até um passatempo em comum, que é fazer bullying com o Aemond, que é o segundo filho homem lá da Alicent, porque ele é o único que ainda não conseguiu domar um dragão. Tem uma outra prima que ainda não tem um dragão, que é a Rhaena, mas ela e a Baela não estão lá em Porto Real, eles não convivem muito, porque a família Targaryen, assim como qualquer família grande, tem aqueles parentes que moram longe, né? No caso, o Daemon e a Laena, junto com as gêmeas, eles moram lá em Pentos, ali nas Cidades Livres, bem aqui. E lá em Pentos, eles adoram voar por aí nos dragões deles, tá? A Laena, inclusive, monta um dragão chamado Vhagar, que é o maior dragão que existe em Westeros nesse período. Lembra que eu falei do Balerion antes? Na época que Westeros foi conquistada pelos Targaryen, tinha 3 dragões: Balerion, Meraxes e Vhagar. A Vhagar já era adulta, já era grandona desde aquela época, mais de um século antes aqui da Casa do Dragão. Então agora ela é muito, muito velha. E dragão não para de crescer nunca, então ela também é imensa. Mas enfim, quem monta Vhagar é a Laena, que tá grávida de um terceiro filho, né? Teve as gêmeas, vai ter mais um agora. E ela tá cansada dessa coisa de morar longe. Ela tá afim de voltar pra Westeros, mas o Daemon nem quer saber disso. Até que chega a hora do parto. E o Daemon, ele se vê numa situação parecida com a que rolou com o irmão dele ali no começo da série. Ele ia ter que escolher entre salvar a criança ou salvar a esposa. Só que quem acaba decidindo não é o Daemon, é a própria Laena, que decide tomar as rédeas ali do próprio destino e tal. Ela se vê sem saída e ela foge e implora pra Vhagar, né, pra dragão dela, pra que lance um Dracarys em cima dela, ou seja, cuspa fogo nela. E a Vhagar, nesse momento, ela já mostra que dragão tem personalidade, porque ela não aceita a ordem logo de cara. A Laena tem que ficar pedindo ali pra ela. Mas, finalmente, a Vhagar cede, solta um Dracarys lá, e é assim que a Laena Velaryon morre. Cansados de tretar em Porto Real, os Targaryen, eles vão levar essa confusão pra onde? Pra Deriva Marca, no funeral da Laena. Nem depois da morte ela tem paz, coitada. Claro que a falação sobre quem é o verdadeiro pai dos filhos da Rhaenyra e do Laenor é assunto também na boca dos avós paternos das crianças, né? Porque, né, eles sabem da sexualidade do Laenor e eles sabem que os filhos não se parecem com o pai que tá lá no documento. Então a Rhaenys, ela até sugere pro Corlys que todas as propriedades, todos os títulos dos Velaryon sejam herdados, depois que eles morrerem, pela Baela, que é a gêmea mais velha. Tipo, como é o gêmeo mais velho? É o que sai primeiro em Westeros. Porque, sem dúvidas, as gêmeas são filhas da Laena, então elas são da casa Velaryon por sangue, que é o que eles acham mais importante. É que pela ordem natural de Westeros, Deriva Marca, o Castelo da Maré Alta e tudo mais, tudo isso iria, depois do Corlys, iria pro
pro Laenor, né, que é o filho mais velho, e depois disso iria pros filhos dele, né, principalmente filhos homens, né, de acordo com a ordem de nascimento. Só que são os filhos que meio que todo mundo sabe que não são dele, e tem toda essa coisa de valorizarem o laço de sangue e tal. Por isso que a Rhaenys sugere que fosse pras filhas da Laena, em vez dos filhos do Laenor. Mas o Corlys, ele é contra essa sugestão da Rhaenys. Ele diz, né, que tomar essa atitude seria basicamente confirmar que os filhos de cabelo preto que o Laenor teve não são filhos dele de verdade. Mas essa é só uma das fofocas pesadas desse funeral, porque foi também a primeira vez que a Rhaenyra e o Daemon se viram depois de tanto tempo. E assim, né, a princesa nem esperou o corpo da Laena esfriar pra dar em cima do viúvo. Dessa vez é da Rhaenyra que parte a ideia dos Targaryen se juntarem ali contra a rainha Alicent. E quem também tava de olho no espólio da Laena é o Aemond, o Targaryen sem dragão, filho da Alicent do Viserys. Tem um tweet muito bom que resume o que aconteceu nesse episódio com um nível de simplicidade, detalhe e baixaria que eu não conseguiria falar aqui no vídeo, mas se liga. Que baixaria! Exato. Mas enfim, o menino, ele tá de olho na Vhagar, que era o dragão da falecida, né? E um dragão, ele só pode criar um vínculo com uma pessoa por vez. Então, quando essa pessoa morre, o dragão tá lá pra jogo, ele pode ser domado por alguém de novo. Então o Aemond vai lá, escondido, e conquista a Vhagar, consegue voar nesse dragão. E pô, mó legal, né? Uma criança pegando um dragão gigante desses. Só que quem fica muito revoltado com isso são as filhas da Laena. Lembra, gente, eu tinha comentado que a Rhaena ainda não tinha dragão. A Baela já tinha o dela, só que a Rhaena ainda não. E ela queria tentar pegar o dragão que era da mãe dela, né? Só que o Aemond vai lá e fala, ah, se você queria, já devia ter tentado, né? Eu fui lá e peguei. E nessa treta, as gêmeas, elas recebem o apoio dos primos dela, né? Do Jace e do Luke. Todo mundo vai lá tirar satisfação com o Aemond. E vamos lembrar, gente, que essa família é muito dramática. Então não é só porque é treta de criança que as consequências são menores, tá? Nesse caso, por exemplo, o Aemond vai lá e chama os sobrinhos deles de Strongs, ou seja, né? Strongs. E aí o Luke vai pra cima dele. E sabe aquela coisa da brincadeira só ser legal até alguém perder um olho? Então, é literalmente o que acontece. O Luke, ele acaba arrancando um olho do Aemond. Pobre do Aemond. Tá com curativo. E essa treta aumenta ainda mais. Todos os adultos vão tirar satisfação entre si, tá? Vira aquela baixaria que só a reunião familiar pode proporcionar. É madrasta acusando a filha do primeiro casamento. É avô perguntando cadê o pai dessas crianças? E realmente, cadê ele? É o outro vô tentando colocar panos quentes na situação. E assim, né, gente? Eu falei, cadê o pai dessas crianças? Cadê o Laenor? Todo mundo tá lá, menos o Laenor Velaryon. E quem reparou nisso foi mesmo o pai dele, o Serpente Marinha. Pra seguir o acordo do casamento de fachada que ele tinha com a Rhaenyra, o Laenor, ele tinha que ser marido de vez em quando. Mas ele mantém essa regularidade da ausência e realmente não comparece em nenhum cômodo durante o casamento. Nem no quarto da esposa, nem no salão de festa pra tretar com os parentes e defender os filhos dele. E aí o Rei Viserys quer saber por que aconteceu isso, por que o Luke foi lá e arrancou o olho do pobre do Aemond, né? E o Luke e o Jace vão lá se defender, eles falam, poxa, ele chamou a gente de bastardo, né? Aí beleza, até aí tudo bem, né? Só que o Viserys, ele vira pro Aemond e pergunta, onde é que você ouviu essa história? E ele olha muito atentamente, assim, pra própria mãe, pra Alicent. Fica meio claro que foi ela que ficava falando isso pros filhos. Mas o rei, ele não se liga nesse sinal e ele fica esperando uma resposta. E aí parece nesse momento que o Aemond vai caguetar a própria mãe, só que o que ele faz? Como bom caçula, ele vai lá e joga a culpa no irmão mais velho dele, o Aegon. E aí o Aegon, que nem tava nessa treta, ele diz que falou isso porque todo mundo sabe, entendeu? Todo mundo olha pra eles e vê que eles não são filhos biológicos do Laenor. Então, pra encerrar esse assunto, o rei vai lá e ele decreta uma lei que proíbe chamar os filhos dos Strong de filhos... Não, peraí. Quer dizer, proíbe chamar os filhos da Rhaenyra de bastardos. Por falar em lei aleatória, a Alicent evoca aquela máxima lá do olho por olho, dente por dente, sabe? No caso é só olho por olho. Ela fala que ela quer arrancar um olho do pobre do Lucerys como punição pelo que rolou com o Aemond, né? Um olho paga o outro. E todo mundo fala, mano, você tá louca? Com todo respeito. Nada a ver, né? Só que ela vai lá, arranca a adaga ali da cintura do Viserys e tenta ela mesma conseguir o tal do olho. Baixaria você! Que é esse momento aqui, que dá mó treta. E tem até... Eu ganhei esse Funko aqui da Alicent justo nesse momento, assim, ela com a faquinha. É muito bom. E nessa confusão toda, ela acaba realmente cortando ali, né, a mão da Rhaenyra. Ela fere a Rhaenyra e passa de doida pro reino todo. E você tá achando pouca confusão nessa história? Eu nem comentei que a Rhaenyra e o Daemon estavam se pegando antes disso, tá?
Porque eles chegaram ali no salão, naquela treta, eles estavam lá em qualquer canto juntos e tal. E depois disso tudo, eles dois decidem se casar. Porém, existe um pequeno impeditivo pra isso, e é óbvio que não é o grau de parentesco deles. É que a Rhaenyra já é casada, né? E não tem como conseguir um divórcio, assim, em Westeros. Mas tem como conseguir viuvez, e disso o Daemon entende. Então ele vai lá e coloca de novo o capuz do crime dele. Vocês separaram? Toda vez que ele vai cometer crimes, ele coloca aquele capuz dele. E aí ele vai fazer algum plano maligno. O plano envolve que o Sir Carl Corey, que é um nome muito cheio de raros, que é o novo amante do Laenor, o Daemon vai lá, né, e contrata ele pra matar o Laenor carbonizado e fugir. Então, né, com isso, o Laenor morre e a Rhaenyra fica livre pra casar. Só que não, na verdade, nada disso. O que acontece mesmo é que eles colocam um outro coitado lá pra morrer no lugar do Laenor, e é o corpo carbonizado, ninguém consegue identificar. E o Laenor raspa o cabelo dele, característico valeriano, pra se disfarçar, e vai de barquinho com o amor dele lá pra Essos, pra viver feliz pra sempre. Ou não, não sabemos, mas ele sai de cena da série, enfim, ele não tá mais pra jogo. Entendeu? Então, pra efeito de casamento, assim, pro resto de Westeros toda, o Laenor já foi de comes e bebes, então a Rhaenyra tá livre pra casar. Aí ela e o tio Daemon fazem uma cerimônia ao estilo valeriano, toda bem diferente, assim, bem bonita. E vocês estão prontos pra outro time skip? Porque agora a gente vai pular 6 anos, as crianças cresceram, então agora a gente tá oficialmente em House of the Dragon Shippuden. Então vamos lá de mostrar as fotinhos novas, revelação, hein, gente? O Aegon cresceu e parece que ele tá mais novo do que o ator anterior dele, não sei. A Helena... Quem mais? A Waymond, já de tapa-olho. As crianças, tudo no Shippuden. Aqui... Tá bom, todo mundo crescido. Então, nesse meio tempo, lá em Porto Real, a Alicent, ela seguiu aquele conselho que o pai dela tinha dado pro Viserys muito tempo atrás, lembra? De casar a Rhaenyra com o irmão dela, com o Aegon. Só que aí a Alicent botou os próprios filhos dela pra se casarem entre si, né? Então, ela casou o Aegon, que é o filho homem mais velho dela, com a Helena, que é a única filha mulher que ela tem. E assim, são irmãos, mas é isso, casa Targaryen, né? Mas pelo menos dessa vez a idade era mais parecida. Não que isso faça alguma diferença pro Aegon, tá? Já que ele mal vê a esposa, mal liga pra ela, e ele não tem uma conduta muito bacana com mulheres em geral, na verdade. Além disso, ele é bem herdeiro mesmo, ele é mais preocupado em comer e dormir do que se preparar pra sucessão. Por ele, o reino vai pra irmã mesmo e ele fica em paz, fica de boa. Só que a Alicent sempre joga na cara dele, que essa paz nunca vai existir, que quando o Viserys morrer, a irmãzinha mais velha vai lá e vai fazer o quê? Vai matar ele e todos os irmãos dele. A Alicent fica falando também que ela tá cansada de encobrir todas as besteiras que ele faz. Então, assim, baita estresse entre esses dois aqui. Já o Aemond é um caso um pouco diferente. Ele é todo esse jeito, né, jovem rico e tal, mas ele trata a Helena, que é irmã e cunhada dele ao mesmo tempo, ele trata ela muito melhor do que o próprio marido dela. E além disso, ele se tornou um guerreiro muito bom, muito habilidoso. Ele é um cara que busca muita aprovação e depois vai ficar mais claro que ele tem até um ressentimento em relação ao irmão dele, o Aegon. Mas eu já vou falar mais disso. O Aemond agora tá usando um tapa-olho por causa do olho que ele perdeu na treta com os filhos da Rhaenyra, né? Uma coisa que não mudou no Aemond é o rancor que ele sente em relação aos sobrinhos. E esse lance do olho é só um lembrete diário de que essa rixa familiar só piorou, tá? Teve até nome de filho repetido. Eu não sei se vocês já viram aquelas histórias tipo picolé de limão, sabe? Dizendo algo tipo, ai, minha cunhada roubou o nome que eu queria dar pra minha filha. E nos Targaryen a gente teve esse tipo de história, mas foi a enteada que pegou o nome do filho da madrasta. No caso, a Rhaenyra, que já tá na terceira gravidez dela do casamento com o Daemon. Ela já teve então 2 filhos, que eles não ganharam um papel aqui, porque senão ia ficar muito personagem, tá? Mas esses 2 filhos, o segundo se chama Viserys, pra homenagear o vovô, né? Mas o filho mais velho deles dois se chama Aegon. Sim, o mesmo nome do filho da Alicent com o rei. E tudo bem, gente, é um nome que é bem comum entre os Targaryen, né? É o nome do Aegon Conquistador e tal. Mas é um climão garantido, né? Mas e na sua família, teve alguém que fez isso de roubar o nome que outra pessoa tava planejando dar pro filho? Me conta aí nos comentários. Quero saber dessa fofoca. E essa rixa familiar tá tão forte que se estendeu pra além da família, se estendeu pra Porto Real toda. A corte toda tá dividida entre 2 facções principais, os verdes e os pretos. Os verdes são
são os que apoiam o lado da Alicent, da casa Hightower, nessa briga. Lembra que ela usou a roupinha verde ali no casamento? Por isso que eles escolheram essa cor. Os verdes, eles acham que o Aegon, o filho da Alicent com o Viserys, e o filho homem mais velho do Viserys, é quem deve sentar no trono de ferro quando o Viserys morrer. Afinal, ele já tá quase morrendo já. Porque, né, é o filho homem mais velho, é como é tradicional em Westeros e tal. Já o lado dos pretos tem esse nome por causa do símbolo da casa Targaryen. Se vocês forem ver aqui, né, esse é o símbolo normalmente usado pelos Targaryen, que é um dragão vermelho no fundo preto. E aí no livro tem uma coisa, que a Alicent usou o vestido verde, a Rhaenyra usou o vestido preto, e aí por isso que os lados têm esse nome. Na série isso não é tão explícito, mas enfim, ficou o lado com o mesmo nome que tem no livro. E os pretos apoiam o lado da Rhaenyra nessa treta, mesmo ela sendo mulher, já que o Viserys tinha declarado a Rhaenyra como a sua herdeira, fez todo mundo de Westeros ir lá, ajoelhar e jurar que reconhecia essa sucessão. E também, assim, durante a série toda, o Viserys continuou dizendo que a Rhaenyra era a herdeira, mesmo depois que o Aegon nasceu. Até agora ele continuou dizendo. E aí, nesses últimos anos, rolou uma polarização bem grande entre esses lados. Parece até briga de fandom, sabe? Tem uma galera de Porto Real que usa até roupa da cor do lado que apoia. E, gente, tudo isso enquanto o rei ainda nem morreu. Ele tá vivo, tá? Mas assim, tá quase morrendo já. O rei Viserys, ele foi de mal a pior. Lembra que lá no começo da série foi mostrado que às vezes ele se cortava no trono de ferro e que as feridas não cicatrizavam? Essa doença avançou muito, deixando o Viserys visualmente bem desfigurado e mentalmente debilitado também. Ele passa o dia meio sedado de leite de papoula, que é um remédio tipo morfina, assim, sabe? Então ele passa a maior parte do tempo dormindo pra aliviar a dor. E a Rhaenyra e o Daemon, eles nem viram essa deterioração toda porque fazia muito tempo que eles nem pisavam em Porto Real. Como é bem comum em família brigada, né? Eles estavam evitando a todo custo encontrar a galera no jantar pra não dar climão, né? Mas nisso, com o rei tão debilitado e eles lá em Pedra do Dragão sem se envolver com nada, as decisões do reino foram cada vez mais tomadas pela Alicent e pelo Otto. Só que uma dessas decisões pode impactar e muito a Rhaenyra. E ela tem a ver com o Vaemond Velaryon. Esse cara, na série, ele é irmão mais novo do Corlys Velaryon. E ele apareceu bem rapidinho aqui e ali, por exemplo, na Guerra dos Degraus ele aparece, questiona o Daemon. Aí quando a Laena morre, ele faz o discurso ali, a homenagem no funeral. Mas em geral ele não aparece assim muito na série. Só que assim, nesses últimos anos, o Corlys, ele tinha continuado a lutar nas guerras ali, ele tava ainda lá nos degraus brigando, ele realmente queria muito ficar tretando por lá. E agora tinha rolado uma notícia de que o Corlys estava seriamente ferido, ele se machucou na guerra. Então ele tava ali quase morrendo. E como em Westeros, né, a galera começa a brigar pela herança antes da galera morrer, o Vaemond já foi se adiantando. Como assim? O Corlys tá prestes a morrer? Mas sabe como é, né? O herdeiro do Corlys, o herdeiro direto dele, o Laenor, tava morto, né? Pra todo mundo ele tá morto. Ou seja, toda a herança do Corlys, inclusive o castelo de Maré Alta, ali em Derivamarca, todo o dinheiro, todos os navios, o título de Senhor das Marés, que é um título muito da hora, tudo isso vai pra quem? Lembra? A Rhaenys tinha falado sobre essa questão lá atrás, né? Tecnicamente, a herança passaria do Corlys pro Laenor e aí pros filhos do Laenor com a Rhaenyra. Só que tem aquele pequeno porém que todo mundo sabe que os filhos não são do Laenor, né? E é isso que o Vaemond, irmão do Corlys, quer ir lá reclamar. Mas por que esse momento é tão importante? É que tem um outro porém que eu não mencionei aqui muito bem antes. Quem ia herdar a Derivamarca e o título de Senhor das Marés não era o primeiro filho, o filho mais velho da Rhaenyra, o Jaehaerys. Seria o Lucerys, o segundo filho. Isso porque o Jaehaerys era pra ser o herdeiro do trono depois da Rhaenyra. Então o trono passaria do Viserys pra Rhaenyra e depois pro Jace. Ou seja, ele é o segundo na linha de sucessão real. Aí, como ele ia estar muito ocupado, né, sendo herdeiro ao trono ou sendo rei, Derivamarca ia pro Luke e os filhos dele. Mas se o Vaemond vai lá, né, e dá esse argumento de que os filhos da Rhaenyra são ilegítimos e por isso o Luke não pode herdar a Derivamarca, não importa quem tava em primeiro ou segundo na sucessão. Como o Vaemond só tá de olho nas posses que iriam pro Luke, é isso que ele vai argumentar. Mas, como eu falei, tem muito mais em jogo do que apenas Derivamarca. Se os meninos da Rhaenyra forem considerados ilegítimos, além do Luke perder Derivamarca, o Jace não ia poder dar o trono de ferro e a imagem da Rhaenyra ainda por cima ficaria muito manchada. Isso se ela não fosse condenada por adultério. Mas né, o Vaemond não tá se importando com nada disso. Por enquanto ele só quer realmente as posses do irmão mais velho dele. Então ele vai lá pra Porto Real pra pedir que todos os títulos do Corlys sejam tirados dos filhos da Rhaenyra e que ele seja o herdeiro real oficial da casa Velaryon. Claro, isso no caso, assim, do Corlys morrer. Algo que talvez fosse acontecer, mas que não rolou ainda. Só que, né, todo esse papo que eu tô falando ajudaria outros interessados em deserdar os filhos da Rhaenyra,
né? Todo o lado dos verdes. Se tirar os filhos da Rhaenyra da jogada, isso ia acabar com o lado dos pretos. Não ia basicamente ter mais linhagem da Rhaenyra. E isso daria Westeros de bandeja pro Aegon. E essa galera tava com tudo a favor deles. É verdade que, assim, tanto o rei Viserys quanto o próprio Corlys já tinham defendido muito os filhos da Rhaenyra. O rei nunca ia deixar isso acontecer, eles serem deserdados e tal. Só que o rei tá lá, todo de cama, todo ferrado. E sabe quem tá comandando as decisões do reino e quem que vai analisar essa petição do Vaemond? Ninguém menos que o atual mão do rei, o Otto Hightower, que é simplesmente avô da pessoa que mais se beneficiaria dessa decisão. E pai de quem mais quer ver os filhos da Rhaenyra deserdados. O que será que ele vai decidir, né? Assim, adivinha. Todo esse conluio fica bem claro pra Rhaenyra, que sabendo que vai dar ruim pra ela, junta toda a galera ali dela e vai pra Porto Real pra mais uma reunião muito ouriçada dessa família muito unida. Aí chegando na cidade, ela e o Daemon se assustam até com a guinada religiosa que as coisas tomaram desde que a Alicent ficou mais no poder. E outro susto é ver a situação do Viserys, que além de estar tão debilitado, ele tá todo largado também. Até os dioramas lá do Império Romano, que no caso é valeriano, que ele tinha, estão lá tudo cheio de teia de aranha, sabe? E a Rhaenyra vai suplicar ajuda pra ele, pedindo proteção pra ela, pros filhos dela, pedindo que o Viserys reafirme que ela é sim herdeira pra acabar com toda essa treta. Mas o Viserys, ele não consegue atinar as ideias, ele tá todo confuso da cabeça, confundindo as pessoas. Ele meio que não termina as conversas e ele até deixa no ar uma pergunta sem resposta. Não se esquece dessa parte, dessa pergunta, da resposta, que eu já vou falar disso. Mesmo assim, no momento de lucidez, de força de vontade, ele vai ali pro grande salão, vai sentar no trono e vai lá ouvir a petição do irmão do Corlys. E isso, gente, surpreende todo mundo, assim, tanto a galera ali da corte como a gente que tá assistindo. Ele usa aquela máscara e tudo, é bem legal essa cena. Aí ele vai, ouve os lados envolvidos e aí acaba decidindo que as terras dos Velaryon são sim, continuam sendo uma herança do Lucerys. Uma coisa que ajuda a convencer o rei é o argumento da Rhaenys, que, pô, é a esposa do Corlys, então é legal ouvir, né, pra quem que ela acha que vai a herança. E ela fala que o desejo do Corlys é que o neto dele, o Lucerys, herde as coisas. Mas lembra que antes ela não queria, né, que fosse pros filhos da Rhaenyra. Só que agora ela e a Rhaenyra conversaram e fizeram uma aliança, né, uma aliança de casamento. O Jaehaerys e o Lucerys foram prometidos em casamento pra Baela e pra Rhaena, que são também netas do Corlys e da Rhaenys, né, filhos da Laena com Daemon. Olha só, né, se os meninos fossem mesmo filhos do Laenor, eles e as gêmeas iam ser primos de primeiro grau, né, porque os pais deles são irmãos, né. Mas nem precisa levar esse parentesco em conta, porque tem vários outros pra escolher. A Rhaenyra, que é mãe dos meninos, é prima de segundo grau da Rhaenys, que é avó da Baela e da Rhaena. E as meninas são filhas do Daemon, que atualmente é padrasto dos meninos. Mas ele também é tio da Rhaenyra, então ele é tio-avô deles. Do quê? Eu nem sei mais que grau de prima é esse, então comentem aí, por favor. Eu li em algum lugar que a árvore genealógica dos Targaryen e dos Velaryon mais parece um círculo do que uma árvore. E é meio que isso que acontece aqui, tá? A essa altura, esse tipo de confusão é a menor das bagunças de Westeros, então vamos seguir. Quando o Vaemond ouve essa decisão do rei, é óbvio que ele fica inconformado, né? Só que ele acaba falando mais do que devia e chama o Luke de bastardo. E aí, antes mesmo que o rei ordene que tirem a língua dele, que nem aquela lei que ele decretou lá atrás, o Daemon vai lá e corta a cabeça do Vaemond inteira mesmo. E morreu. Só mais um dia normal na Fortaleza Vermelha. E é nesse clima ameno que o Viserys ordena um jantar de família. E aí ele faz um belo discurso de reconciliação, né, e tal. E assim, dizem por aí que nesse momento a Alicent e a Rhaenyra realmente pareciam dispostas a acabar com as tretas. Uma brinda a outra, elogia a outra. A Rhaenyra diz que a Alicent fica muito ao lado do Viserys, que ela é a que mais cuidou dele. E a Alicent até diz que ela acha que a Rhaenyra vai ser uma ótima rainha. Que lindo, né, gente? Que clima bom. Mas aí, né, vai ficando tarde, o rei precisa se retirar do jantar, né, tá cansado. E adivinha só se essa festa não viraria um enterro também? É o Jaehaerys insinuando que o tio não comparece no casamento. É o Aegon se oferecendo pra transar com a futura esposa do sobrinho. É o Aemond ainda com rancor por ter perdido o olho pro Lucerys. Não demora quase nada pra soltarem a carta do vocês são bastardos. Aí vira praticamente uma briga de bar entre os Targaryen de cabelo preto e os Targaryen de cabelo prateado. Aí a Rhaenyra tá lá vendo tudo isso e ela percebe então uma coisa que a gente só se dá conta quando sai da casa dos pais. Que é que visitar a família tem prazo de validade antes de dar confusão.
Então ela vai decidir ir embora com toda a sua galera de volta pra Pedra do Dragão. Mas ali a Alicent parece que elas estão bem de boa até. A Alicent, ai não, você já vai, que saudade, não sei o quê. E a Rhaenyra promete que vai voltar. Parece ali, né, não sei se tá uma falsidade, mas pelo menos parece que elas estão reatando alguma coisa. Já foi, já. Esse barco vai partir já já. Porque nessa noite, a Alicent vai ver como que o Viserys tá e ele tem de novo um episódio de confusão mental. Na última vez que a Rhaenyra tava falando com ele lá no quarto dele, lembra que eu comentei que ele deixou uma pergunta no ar sem resposta? Pois é, o que que rolou ali? A Rhaenyra quis confirmar com o Viserys se aquela fofoca ali do Aegon ter conquistado, não esse, né, o Aegon Conquistador, ter conquistado os 7 reinos, se aquilo tinha sido mesmo pra defender de um mal maior, aquele sonho que ele teve, se o Viserys acreditava naquilo da tal da canção de Gelo e Fogo, se aquele rolê era real mesmo. É que como ela foi indicada como sucessora do Viserys, e o Viserys disse, né, que ela tem que manter o Westeros unida, tá muito pesado esse fardo. E ela disse até, né, que inclusive rolou isso porque quando o Viserys nomeou a Rhaenyra como sucessora, o povo se desuniu, né? Tem um lado que defende ela e tem um lado que defende o Aegon. Então, a própria questão da sucessão já é uma treta entre o povo. Então, ela pergunta sobre isso pro Viserys. Ela cobra do Viserys uma defesa pra ela e pros filhos dela. E beleza, isso foi antes de toda aquela petição do Vaemond, da cena do jantar e tal. E a resposta pra essa pergunta da Rhaenyra é que sim, o Viserys acredita que a canção de Gelo e Fogo é real. E ele fala que, é você que deve, né, seguir isso, você que é a pessoa que vai unir. Ele fala que acredita no Aegon, mas o Aegon que ele fala é o Aegon o Conquistador, o primeiro de seu nome. O Aegon antepassado deles, que dominou os povos mais de 100 anos atrás. Essa é a resposta dele na conversa com a Rhaenyra. Ou melhor, deveria ter sido na conversa com a Rhaenyra. O que aconteceu foi que ele não respondeu na hora. Quando a Alicent foi lá pra ver o marido depois daquele jantar em família, ela prova mais uma vez que é a rainha de ouvir fofoca errada do jeito certo. Jeito certo pra ela mesma, no caso, vocês vão ver. Isso porque, todo confuso das ideias, o Viserys, ele parte da conversa que ele tava tendo com a Rhaenyra pra responder a Alicent. A resposta veio com delay, sabe? Sabe quando você tá meio sem sinal no celular e manda uma mensagem, mas aí quando ela chega, o assunto já mudou 3 vezes e aí a sua resposta fica meio fora de contexto? Meio que foi isso. Todo o rolê dele falar que acredita no Aegon foi falado pra Alicent, que não tem ideia de que ele tá falando do Aegon Conquistador. Muito apropriadamente pro lado dos verdes da treta, a Alicent entende que o Viserys, na verdade, tava falando sobre o outro Aegon, o Aegon II, né? O filho deles. E assim, pra ser justa com a Alicent, ela não tinha como saber o que era esse tal desse papo da canção do Gelo e Fogo, porque isso era um segredo de família. O problema é que nem dá tempo de desfazer esse mal-entendido porque o Viserys morre. Agorinha. E aí a viúva tem certeza que ele acreditava no Aegon, né? Que ele acreditava que o primogênito homem deles deveria ser o próximo rei. Isso que dá a botar também o mesmo nome em todo mundo, né, gente? E a reviravolta nem é essa, mas primeiro eu vou botar o X no Viserys. Precisa da altura. Aê! Pronto. Tá. Tchau, Viserys! Morreu, pobre. E a coroa, pra quem vai? E a coroa? Pra quem vai? Pra quem vai? A reviravolta é que todo mundo do lado dos verdes combina de não deixar vazar que o rei morreu. Talvez pela primeira vez na história de Westeros uma informação mantida em segredo. Mas assim, todo mundo sabe que é questão de tempo até essa fofoca se espalhar pelo reino. Então antes que vaze, a Alicent e o Otto se reúnem com o pequeno conselho pra decidir o que eles vão fazer na questão da sucessão. Esse momento é chamado de o Conselho Verde. Quem tá na sala são a Alicent e o Otto, como eu falei, além do Sir Criston Cole, o Tywin Lannister, o grande Maester Wyle e o Lord Jasper Wilde, que são as pessoas mais fiéis ali à causa da Alicent ao lado dos verdes. Mas também tem um cara lá chamado Lord Lyman Beesbury, que ele é mestre da moeda, e ele, além de ser contra o Aegon ser rei, ele fala, pô, eu jurei pra Rhaenyra, né, eu não esqueço dos meus votos. E ele também insinua que o Viserys foi morto por alguém. Aí, quem é morto é ele mesmo, tá? Porque o Sir Criston vai lá e faz ele sentar de um jeito muito agressivo. Como é que era mesmo? Ele fala, senta aí bate a cabeça dele. E o cara fica todo sangrento lá. Aí o Sir Harold Westerling, que é o Lorde Comandante da Guarda Real, ou seja, né, o chefe do Criston, ele tá lá na sala também e dá voz de prisão pro Criston, falou, larga só a espada aí e tal, mas o Criston é queridinho do Otto e da Alicent e nada acontece com ele. O próprio Westerling percebe que tá rolando toda essa bagunça e ele se retira, sabe? Ele fala, eu só respondo ao rei, tá sem rei mesmo, então quando tiver rei vocês me chamam, tá? E ele vaza. Eu tô indignado!
O fato é que ele não entra pra essa onda verde, ele sai fora desse conselho. Mas como eu tinha falado um tempo atrás, Porto Real tava dividida, né? Tem gente que acha que não tem questão de sucessão nenhuma. A Rhaenyra tinha sido declarada como herdeira, então ela tinha que ser rainha e ponto final. Pra todas essas pessoas, o Otto tem a opinião de que elas devem ser presas ou mortas. E é meio que isso que ele faz. É decidido que o Aegon vai ser coroado, como foi o último desejo do Viserys, que coincidentemente apenas a viúva dele ouviu, e na verdade ela ouviu ele falar uma coisa nada com nada, que não tinha nada a ver com o Aegon, mas que ela interpretou como se fosse desejo que o Aegon fosse rei, e é isso que ela falou pra galera, enfim. Tá bom, então o Aegon vai ser o futuro rei de Westeros, mas cadê ele, né? Será que ele não devia estar lá no conselho? Não deviam perguntar pra ele se ele vai ser rei? Cadê esse sumido? Parece que ele tem uma opinião contrária a essa história de ter que começar a trabalhar. Ele desapareceu pela cidade. Então rola toda uma operação de busca pelo herdeiro. Gente, sério, metade do episódio os caras ficam andando pela cidade procurando ele. Tem tipo uma gincana pra ver quem encontra o Aegon primeiro, porque quem encontrar com ele vai convencer se ele deve matar a Rhaenyra ou não. Tem o Otto que acha que tem que matar a Rhaenyra e a Alicent que acha que não tem que matar a Rhaenyra. Enfim, cada um manda uma galera pra procurar o Aegon. A Alicent coloca o Aemond junto com o Sir Criston Cole pra procurar por ele. E é nessa hora que a gente percebe uma camada a mais ali do Aemond, que ele é muito revoltado com o irmão mais velho, ele acha que ele seria um rei muito melhor que o irmão mais velho. Ele passou todo esse tempo estudando, se aprimorando em batalhas e tal, enquanto o Aegon meio que nada. Mas também não que isso ajude muito eles dois a encontrar o Aegon. Eles ficam lá procurando, mas não conseguem encontrar. Então esse foi o lado da Alicent da gincana. O outro lado é o do Otto. E ele coloca outra dupla pra caçar o futuro rei de Westeros. Os gêmeos Sir Eric e Sir Eric Cargill. Sim, o nome deles é praticamente igual e eles são gêmeos idênticos. E eles ainda são colegas de trabalho que usam o mesmo uniforme. Aqui eles estão com uma roupinha disfarçada, que também é praticamente igual, tá? Mas tem uma diferença. Pelo menos eles vão ficar em lados opostos dessa treta. E eu tenho um macete pra diferenciar os dois. O Sir Eric, que começa com A, é o que apoia o lado da Alicent. E o Sir Eric, que começa com E, apoia o lado da Rhaenyra. Então assim fica mais fácil de diferenciar os dois, mas no momento eles ainda estão do mesmo lado, eles estão nessa busca pelo rei, embora o Eric com E já esteja, esse Aegon mal zoado, né? Porque eles vão procurar o Aegon em cada biboca de Porto Real, que sério, tem até uma casa de apostas com rinha de criança. E dizem por aí que no meio dessas crianças tem umas que são até bastardos, né? Filhos ilegítimos do Aegon, que ele sai deixando o filho por aí. E quem volta pra história nesse momento é a Mysaria, lembra? Nossa, faz tempo que ela não aparece, né? Ela era amante do Daemon lá atrás, aí eles estavam meio afastados, e agora ela se tornou uma pessoa muito influente em Porto Real. Ela tem toda uma rede de espionagem e é chamada de Verme Branco. E o motivo da Mysaria ser importante aqui é que ela sabe onde o Aegon tá escondido. Em troca dessa informação, ela fala pro Otto Hightower que ele tem que acabar com as lutas entre crianças e tal. E aí ele aceita e encontra um lugar lá que o Aegon tava escondido. Mas assim, rola uma batalha por ele, o Sir Criston enfrenta um dos gêmeos. Todo esse rolê pra dizer que quem consegue capturar o Aegon, na verdade, é a Alicent, tá? E ele nem queria ser capturado, ele até fala pro Aemond, mano, se você me deixar ir agora, eu pego um barco, eu nunca mais volto, você pode ser rei. E o Aemond quase aceita, só que como tá na frente de outras pessoas, acho que não rolou, então ficou o Aegon mesmo. Mas então, ok, eles encontraram o futuro rei. Enquanto isso, o Otto também vai lá e ele quer assegurar a fidelidade dos nobres de Porto Real. Ele começa a obrigar a galera a jurar lealdade, dizer que eles apoiam sim o Aegon, e quem não jura pode ser preso ou até morto. É esse apoio que a Alicent vai tentar negociar com a Rhaenys, porque a coitada, ela tinha ido lá pra Porto Real, pra aquela treta do Vaemond, lembra? Ela foi lá pra aquela audiência, a Rhaenyra voltou pra casa e deixou a Rhaenys lá. E aí quando ela vai tentar abrir a porta do quarto, assim, de manhã, tá trancada, ela tá simplesmente trancafiada lá, até a Alicent lá falar com ela e contar, putz, é que o rei morreu, sabe? Eu tava esperando aí pra vir falar com você. E a Alicent pede o apoio da Rhaenys, que, assim, obviamente recusa, mas também, assim, é aquela coisa, né? Se não vai ajudar, que também não atrapalhe, então ela continua, a pobre da Rhaenys, presa lá no quarto. Só que aí um dos gêmeos da Guarda Real, o Eric com E, ele já largou o lado ali do Aegon e ele aparece no quarto da Rhaenys pra libertar ela desse cativeiro. A ideia é eles dois fugirem ali de Porto Real pra Pedra do Dragão e contar tudo o que aconteceu pra Rhaenyra, porque até esse momento, né, ninguém sabe que o Viserys morreu ali fora da cidade. Então a Rhaenyra precisa saber pra conseguir
ver se ela vai suceder ou não. Aí ele fala pra Rhaenys, vamos fugir agora, tem um barco esperando a gente, mas ela tinha deixado o carro no estacionamento, ou melhor, ela tinha deixado o dragão dela estacionado ali no Fosso dos Dragões. A Melee estava lá e ela foi lá buscar. Porque a Rhaenys, ela não é boba, né? Ela sabe que do jeito que tá essa treta, vai ser bem difícil voltar pra Porto Real pra buscar o dragão dela depois. Então é melhor já fazer isso agora. Ela aproveita e vai disfarçada ali no Fosso dos Dragões enquanto tá rolando, convenientemente, a coroação do Aegon, né? E esse é o momento, inclusive, que eu já vou até botar a coroa nele, que ele usa uma coroa diferente, tá? Ele usa a coroa do Aegon Conquistador, que é essa coroa aqui com os rubis e tal. Pronto, tá rei. Ele tá usando a coroa do Aegon Conquistador, assim como um sonho que o Viserys tinha tido, que ele contou pra Alicent uns episódios atrás, que ele sonhou com um filho no Trono de Ferro usando a coroa do Conquistador. Tá aí a coroa do Conquistador, então a Alicent tá fazendo realizar, vamos dizer assim, o sonho do Viserys. E assim que o Aegon é anunciado como novo rei, tá todo o povo lá comemorando e tal, a Rhaenys simplesmente brota do chão ali com a Meleys, né, com o dragão, destruindo ali todo o piso e matando um monte de inocentes. Ela, nossa, o dragão vai lá e dá uma rabada em todo mundo, assim, e aí pisa e todo mundo cai no chão, todo mundo começa a fugir em pânico. E ela vai lá com o dragão e encara toda a família ali do Aegon. Tá ele, tá a Alicent, tá a Helena, tá o Sir Criston, o Otto, tá todo mundo lá. Então assim, bastava a Rhaenys falar uma palavra, que vocês podem dizer aqui nos comentários qual é a palavra, e dizendo essa palavra, ela ia conseguir eliminar de uma só vez o Aegon, todos os herdeiros dele, porque ele já tem filhos com a Helena, né? O Otto, a Alicent e basicamente todo mundo do lado dos verdes. Era só mandar a Meleys cuspir fogo que não ia mais rolar esse golpe. Mas o que a Rhaenys faz? Nada. Ou melhor, voa. Boa, cara, boa. Ela voa pra longe dali, vai lá pra Pedra do Dragão e deixa que a coroação do Aegon siga de boas, né? E aí, chegando em Pedra do Dragão, a Rhaenys vai direto falar com a Rhaenyra, que não tá sabendo nada dessa história mesmo. Nem que o pai tinha morrido. Imagina então da coroação. Como eu falei, praticamente o único segredo bem guardado dessa temporada. E aí, o lado dos pretos, né, principalmente o Daemon, faz pra Rhaenys a mesma pergunta que a gente faria. Por que diabos você não soltou um Dracarys nos verdistas? E ela diz, né, essa guerra, né, vai rolar, mas não sou eu que tenho que começar e tal. Assim, né, se recusou a matar meia dúzia de nobres, mas a galera toda que morreu ali no chão, não tem problema, é tudo plebeu mesmo, né? Mas quem sou eu pra julgar as atitudes da sociedade de Westeros, não é mesmo? Toda essa discussão, a notícia de que o Aegon foi coroado e tudo mais, deixa a Rhaenyra tão nervosa que ela entra em trabalho de parto, né? A bebezinha dela nasce prematura e infelizmente não sobrevive. E aí eles estão no meio do funeral da bebê quando chega uma visita inesperada. E isso finalmente inverte uma ordem que tava rolando muito nessa temporada. Eu não diria que esse enterro virou uma festa, mas pelo menos virou uma celebração. Como o Eric com E tinha saído de Porto Real sem dragão, ele chegou um pouquinho depois da Rhaenys, demorou um pouco mais. Mas ele chega lá, jura lealdade a Rhaenyra, é super bonito e tal. Mas não é só isso, ele trouxe um presente na mala. E esse presente é a coroa que pertencia ao rei Viserys. Então o Daemon naquela mesma hora nomeia a Rhaenyra como rainha de Westeros. Vou colocar a coroa aqui nela. Tá muito grande essa coroa. Então o Daemon nomeia a Rhaenyra como rainha de Westeros numa cerimônia bem modesta. Todo mundo vê a Rhaenyra com a coroa do pai e se ajoelha ali pra nova rainha. Quer dizer, todo mundo não, né? Porque olha só, né? Eu só repasso a informação que chega até mim. Não tô aqui pra fazer fofoca, assim, tanto, imagina. Mas eu queria comentar que a única que não ajoelhou foi a Rhaenys. Diz que ela não se ajoelhou. Isso não quer dizer que ela esteja contra a Rhaenyra. Ela até conversa depois, né? O Serpente Marinha, ele acorda finalmente, coitado. Ele tá bem agora dos ferimentos dele, tá meio de cama e tal, mas ele já tá de boa. E a Rhaenys tá conversando com ele e comenta que os Sete Reinos, eles só não estão em guerra ainda por causa da Rhaenyra. Ela tá lá mantendo a paz. Mesmo que todos os homens ao redor dela já estejam planejando a guerra, ela tá tentando segurar a onda. Enquanto os homens estão tudo lá, querendo invadir Porto Real de dragão, querendo juntar aliados, não sei o quê, quem chega lá em Pedra do Dragão é o Otto. Ele veio negociar ali uns termos pra Rhaenyra se render. E ele promete que ninguém vai morrer se a Rainha Preta fizer o que o Conselho Verde quer. Tem os termos lá, os filhos da Rhaenyra ainda herdariam Derivamark e tudo mais. Mas assim, o grande apelo que o Otto faz é até pra amizade que a Alicent e a Rhaenyra tinham. Tem até um negócio que é lá do primeiro episódio que volta agora, porque o Otto entrega pra Rhaenyra uma página de livro que a Alicent guardou durante todos esses anos. Uma página do livro que a Rhaenyra tinha arrancado e entregado pra ela sobre a Rainha Nymeria. Mas por mais que isso seja comovente, a Rhaenyra nem aceita o acordo e nem declara guerra. Ela vai lá e conversa com o seu conselho pra ver o quanto de apoio que ela realmente teria
pensaria antes de dizer qualquer coisa. Nisso, ela já recebe o apoio do Corlys Velaryon, porque a Rhaenys foi lá, convenceu ele e tal. E o Daemon também já conseguiu convencer várias casas ali dos arredores. E a Rhaenyra e o Daemon, eles começam a discordar bastante em relação a entrar na guerra ou não, sabe? E nisso o Daemon acaba sendo bem agressivo desnecessariamente com ela. O que a gente consegue entender dessa cena também? Que a Rhaenyra, ela tinha citado aquela fofoca da família sobre a canção de Gelo e Fogo, e o Daemon faz cara de paisagem, ele não faz a menor ideia do que ela tá falando. Ou seja, se o Viserys nunca contou essa fofoca pro Daemon, mesmo quando a Rhaenyra ainda não tinha nascido, quer dizer que ele nunca nem pensou que o Daemon pudesse ser o sucessor dele. Ele nunca teve o plano de nomear o Daemon como herdeiro. Então a Rhaenyra agora, com a certeza de que realmente, poxa, o pai dela tinha escolhido ela vai lá ouvir melhor o que o conselho dela tem a dizer. Nesse meio tempo, então, a Rhaenyra está lá falando com o seu conselho e tem algumas coisas que são ditas em relação à posição deles numa possível guerra. Primeiro que o Corlys, ele depois de ficar tanto tempo tretando na região dos degraus, ele tem a região dos degraus, ele domina essa área, então ele tem uma vantagem marítima, além de ter muitos navios e tal. E o lado dos pretos também tem mais dragões do que o lado dos verdes, então rola uma vantagem aérea e muito mais poder de fogo, literalmente. Além disso, a Rhaenyra também tem o juramento que todos aqueles lords fizeram lá no primeiro episódio, lembra? Anos atrás, eles juraram lealdade à Rhaenyra. Ou seja, se organizar direitinho com todas as famílias em Westeros, todo mundo vai pra guerra. Então a Rhaenyra vai lá e manda os filhos dela irem de dragão buscar aliados, né? É mais rápido, né? Eles voam mais rápido que os corvos que mandam as mensagens. E além de tudo, eles podem ir lá negociar e tal. O Jaehaerys, ele é enviado pra negociar com os Arryn, né? Aqui no Vale de Arryn, então ele vai sair aqui de Pedra do Dragão pra cá e depois ele vai pro norte pra negociar com os Stark. Ou seja, ele vai andar meio continente, é uma jornada bem mais longa, bem mais perigosa. Já o Lucerys, o filho mais novo, ele é mandado ali mais pra pertinho, pra conversar com a casa Baratheon, ali em Ponta Tempestade. Então, ó, ele vai daqui até aqui só, deve ser tranquilo, até porque a avó dele, né, a Rhaenys, ela é parente dos Baratheon, ela é filha de uma Baratheon. Então tá tudo meio em família ali, praticamente garantido esse apoio. Só que chegando lá, as coisas não estavam muito garantidas não. Primeiro que quando o Luke chega lá em Ponta Tempestade, ele já encontra a Vhagar estacionada ali no pátio do castelo. Ou seja, o Aemond já estava ali antes dele. Então ele já teve uma vantagem na negociação. E quando o Luke entra ali no castelo, ele já tá umas invertidas do Lord Boros Baratheon, que não tava muito afim de papo. O Boros, ele tinha acabado de negociar com o Aemond que ele iria casar com uma das filhas do Lord Baratheon. E em troca disso, os Baratheon iriam apoiar o Aegon como rei. E o que o Luke tinha pra oferecer nessa barganha? Vários nadas, na real, né? Só tinha basicamente uma mensagem da Rhaenyra convocando o Boros Baratheon, já que a família dele tinha jurado lealdade. Então meio que assim, bora lá que você jurou, né? Só que o Boros, ele é um tiozão, assim, mais rústico, meio mal educado, assim. Além de não ligar muito pra essa coisa de ser parente da Rhaenys, ou que o pai dele jurou lealdade anos atrás. Imagina, não foi ele que jurou. Mas talvez ele mude de ideia se o Luke também oferecesse casar com uma das filhas dele. Hoje não, cara. Que ele tem 4 filhas, gente. Então ele quer que casem com as filhas dele. O problema é que eu não sei se vocês lembram, mas o Lucerys, ele já estava prometido pra prima dele, a Rhaena. Então, nada feito. O Luke vai lá, fala, não vai rolar. E ele vai sair de mãos vazias nessa negociação. E se depender do Aemond, não vão ser só as mãos dele que vão sair vazias, não. Porque o Aemond, ele não tá satisfeito em sair dali só com um noivado e com a promessa de um apoio dos Baratheon na guerra que tá por vir, sabe? Esse cara é obcecado no olho do sobrinho. Ele quer arrancar o olho ali mesmo, falando, você tirou meu olho, então me dá um olho de volta aí, sabe? Me dá um olho seu. Lembra, gente, o Luke foi quem cortou o olho do Aemond naquela treta ali, naquele dia da Vhagar e tal. Então o Aemond fica lá em cima, me dá seu olho, me dá seu olho. E o Lord Baratheon falou, que isso, cara? No meio da minha sala, vai brigar lá fora. E manda o Lucerys vazar dali. Então ele faz isso, ele monta no dragão dele, Arrax, e sai voando. Só que o Aemond vai logo atrás, montando a Vhagar, que é um dragão absurdamente maior. Lembra, eu falei? A Vhagar é o maior dragão que tem em Westeros. Ela faz parecer que o Arrax é tipo uma canoinha de pescador do lado de um navio transatlântico. E como eles estão perto ali de Ponta Tempestade, eu acho que esse nome deve indicar alguma coisa, né? Porque eles estão lá no meio da maior chuvarada, o maior temporal. Mal dá pra ver nada e tá super difícil pro Luke escapar. Aí vai ter quem diga que a culpa foi do dragão. Vai ter quem diga que tanto o Aemond quanto o Luke ainda são muito inexperientes e que eles não dominavam muito as técnicas ali de domar esses animais. Vai ter quem passe pano, vai ter quem ataque. Eu falei o vídeo todo que eu não tô aqui
pra julgar, não tô aqui pra fazer muita fofoca, só informar o que aconteceu. E o que aconteceu é que a galera não conseguiu controlar muito bem os dragões, entendeu? A Veiga já tava meio irritada com uma sopradinha de fogo ali que o Arx tinha dado. E em troca, gente, ela simplesmente faz isso aqui. Ela dá uma bocada, matando tanto o Arrax quanto o Luke. É isso, meio que o Aemond e o Luke tinham perdido o controle dos dragões deles e eles meio que agiram por instinto. O pobre do Lucerys, que é a última morte que temos nessa temporada. Já foi, já. Tadinho. Pronto. E assim, pra ser justa, o Aemond parece que ficou bem chocado quando isso aconteceu. Meio imaginando, talvez, nossa, como é que eu vou contar isso lá em casa, sabe? O que eu vou falar? Mas não importa muito como ou por que aconteceu. O fato é que aconteceu. E é óbvio que a Rhaenyra, ela não gosta nada de saber dessa notícia. A temporada termina com ela fazendo uma cara meio deixando claro que agora a guerra vai começar mesmo. Agora o pau vai torar! Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. Isso foi só a primeira temporada dessa treta, gente. Se você quiser saber o que vem depois disso, eu fiz análise de todos os trailers que saíram da segunda temporada de House of the Dragon, eu vou deixar linkados aqui na descrição. E se você por acaso chegou aqui, não é inscrito do canal ainda, se inscreve, porque eu vou fazer uma cobertura super completa da segunda temporada toda. Então assim, nem todos os vídeos vão ser gigantes que nem esse, mas vai ter muita coisa legal. Já se inscreve pra não perder nada. Aliás, eu queria parabenizar você que chegou até o fim desse vídeo aqui. Não sei se você viu a temporada ou se você tá só querendo saber o que acontece pra já pegar a segunda, me conta isso. Mas eu queria saber mesmo de que lado que você tá nessa história, se é dos pretos ou dos verdes. Me conta aqui nos comentários, coloca um coraçãozinho preto ou um coraçãozinho verde pra eu saber quem manda mais. Quem será que vai ganhar essa dança dos dragões na guerra dos comentários? Obrigada, gente! Se você gostou, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima! Caraca, eu vou tomar um remédio de dor pra lombar. Tá igual a Veiga. Eu tô que nem a Veiga.